se assentar. Ok. Maravilha. Bom, nós já vamos iniciar o nosso congresso. Antes de mais nada, nós desejamos uma boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando pela internet. Pedimos perdão por causa do atraso. Houve alguns problemas técnicos aqui que precisamos lidar com essas questões de tecnologia. Mas amanhã nós retornaremos com o link anterior que foi divulgado para o evento do Prega Palavra no decorrer da semana, e eu tenho certeza que tudo estará resolvido, tá? Mas hoje você acompanhará por esse link que foi oferecido agora em cima da hora, nesses minutos, como uma alternativa para que você acompanhe a primeira noite, que é a abertura do nosso congresso do Ministério Pregue a Palavra, tá? Queria chamar aqui o nosso presidente, pastor Davi Murk Jr., ele vai dar a palavra de abertura e nós já iniciaremos o tempo também de mensagens no livro de Oseias. Boa noite a vocês que estão também em casa assistindo o nosso congresso. É um congresso um pouco diferente, né? Graças a Deus conseguimos fazer, mas temos um público limitado aqui, alguns pastores, irmãos, e estamos transmitindo para você que está em casa. Esses últimos 2 anos foram anos para nós pastores diferentes de tudo que nós já vivemos, não é verdade? Quantas lágrimas, quantos desafios. Só de ouvir os irmãos cantando agora há pouco, aqui ao vivo, a gente lembra quanto isso fez falta durante meses e meses, de ouvir o povo de Deus cantando ao vivo, uns com os outros. Vivemos coisas que nunca tínhamos passado, a nossa geração de pastores nunca tinha passado. Mas nesses momentos, nós temos sido lembrados de algumas verdades. Como Paulo disse no final da sua vida, tudo que ele estava sofrendo, mas a palavra de Deus não está presa. Lembra disso? A gente tem estudado isso em 2 Timóteo, nossos módulos do Prega a Palavra. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 também, né? Meu filho, tu porém, meu filho, fortifique-se na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E como é isso que nós precisamos? Então, mesmo com um ano um pouco diferente, já uma primeira tentativa de retorno, enquanto ano passado não pudemos, nós temos o nosso congresso para ouvir a palavra de Deus. E a oração da equipe do Prega a Palavra é que nossos corações sejam desafiados, sejam edificados, consolados pela graça que temos no nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos investir um tempo agora em oração e pedir que Deus haja em nossas vidas, mais uma vez, pela sua palavra. Porque como nós precisamos dele e da sua palavra nesses dias. Pai, nós estamos diante do Senhor, mais uma vez, com os desafios que a distância e o distanciamento exigem, mas mais uma vez para ouvir a Tua palavra. Pai, ano após ano, nesse lugar, temos como pastores sido encorajados por livros da Tua palavra. E mais uma vez, nessas noites, estamos diante do Senhor, sedentos pela Tua palavra, pela Tua graça. Pai, mesmo com a dificuldade de não estarmos juntos para aquela comunhão gostosa, como sempre tivemos, pedimos que cada pastor que estará ouvindo, cada pessoa que acessará essa transmissão, essa gravação, aqueles que puderam estar presentes, que o Senhor toque profundamente. Senhor, nós estamos carregando cicatrizes e feridas com tantos desafios terríveis desses últimos 18 meses. Mas o Senhor tem sido fiel. O Senhor é fiel. Tem nos trazido aqui
tem sustentado a sua igreja, tem derramado sua graça em nossas vidas. Pai, a tua palavra não está presa, o movimento da tua palavra não parou. O Senhor ainda nos chama para treinar outros homens fiéis, para levar para a próxima geração a verdade do Evangelho. Que essas noites aqui sejam um instrumento em tuas mãos, para trabalhar em nossas vidas, nos transformando, nos capacitando para pastorear a tua igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos o privilégio, nessa semana, de termos o preletor que deveria ter sido do ano passado. Então, quero convidar o Dr. Dave Wurtson, pastor Dave Wurtson, aqui. If you could come up, please. Eu vou traduzi-lo. O pastor Dave Wurtson, ele é o meu tio-avô. Então, irmão da minha avó. Quem conhece aqui o Seminário Bíblico Palavra da Vida, foi fundado pelos meus avós, Davi Cox e Dona Mary Ann. E então, é o irmão mais novo da Dona Mary Ann, da minha avó. Então, é um privilégio traduzir meu tio-avô. Não é a primeira vez aqui no Brasil, já veio várias vezes, mas é a primeira vez no Congresso. Ele pastoreou uma igreja no Texas, perto de Dallas, por 40 anos. Ele é professor no doutorado no Seminário Teológico de Dallas. E também já, hoje, aposentado no Ministério Pastoral, mas ainda ensina, tem um ministério de rádio, internet, também instruindo em várias escolas. E é um grande privilégio tê-lo aqui hoje. Thank you. É um privilégio para mim estar aqui com vocês, que estou aguardando isso há 2 anos. Estava todo animado para chegar aqui e aí bateu Covid. Então, ontem de manhã eu estava pregando na Piba e foi a primeira vez em 2 anos que eu pude pregar face a face diante de uma igreja. E Deus é muito gracioso que agora eu posso estar aqui face a face com os irmãos que estão aqui durante uma semana inteira. And I bring you greetings from my African American students deep in Texas at Southern Bible Institute and College. Eu também trago saudações dos meus irmãos e alunos afro-americanos do seminário do Instituto Bíblico do Sul, ali no Texas. In fact, when I taught them on Thursday, they thought I'd already left, and they were all concerned, and because they said, "Now, is it really going to be safe down there in Brazil?" Aí eu estava quinta-feira passada dando aula para eles, e eles até assustaram, porque pensaram que eu já estaria aqui. E eles estavam todos preocupados, falando, mas e aí, o senhor vai estar seguro ali no Brasil? So I wanted to tell them that I was going to be really deep in the Amazon jungle, and I ate with some Amazonians tonight. I wanted to tell them I'm going to be in dugout canoes and facing, boa constrictors and all kinds of really tough situations with getting shot at like Harry and Harold did many years ago with bows and arrows. So that's what I told them. So don't let them in that I'm at this beautiful retreat. Então eu queria falar para eles que na verdade eu ia estar nas profundezas da selva amazônica e enfrentando sucuri e levando flechada. Na verdade hoje no jantar jantei com os irmãos pastor lá do Amazonas, foi maravilhoso. Mas foi o que eu contei para eles. Então não fale para eles que na verdade nós estamos num local de retiro maravilhoso aqui curtindo tudo. And what I'm showing you is how people don't have an accurate understanding of another place. O que eu quero dizer na verdade com isso é como muitas vezes as pessoas não têm um entendimento correto de um outro local. In fact, when I travel to different places, like I've been in Brazil many times because my sister and brother-in-law live here, and all my nephews and nieces, a bunch of them are here. So I've been here many times, but I've been to Korea, I've been to Portugal, I've been to Hungary, and go on and on. One of my favorite places is to go to Kenya. Mas é muito interessante, toda vez que você vai para um outro local, acontecem essas expectativas diferentes. Já vim várias vezes aqui no Brasil, né? Aqui tem minha irmã, meu cunhado, sobrinhos, mas já fui também, né, outros lugares como Coreia, Hungria, mas que eu gosto muito de ir para o Quênia.
And the first time I went to Kenya, I just met 2 Kenyan bishops at the airport. A primeira vez, porém, que eu fui para o Quênia, aí eu encontrei 2 bispos quenianos no aeroporto. And we got in a van, and the next morning we drove 10 hours way to western Kenya to the Ugandan border. E então nós entramos numa van e viajamos durante 10 horas para o oeste, perto da fronteira com a Uganda. And I've never been in Kenya before. Eu nunca tinha viajado para o Quênia. So what do you do when you've never been in a place before and you're supposed to speak to them? Então o que você faz quando você chega a um lugar pela primeira vez e você vai falar para eles? Você vai pregar. What I do is to get them to tell me a story. O que eu faço é pedir que eles me contem uma história. Their stories. As histórias deles, de suas vidas. So I had like 350, 400 Kenyans. Então eu tinha 350, 400 irmãos quenianos. I divided them all up. Eu os dividi em grupos. And I said, you need to come up with stories that as a Texan American that I've never heard before that will tell me something that I don't know about Kenya. E eu falei, vocês vão ter que agora me trazer histórias que vão me ajudar. Eu, como um texano americano, chegando aqui, histórias que vão me contar algo sobre vocês, algo que eu não conheço a respeito de vocês. I divided them all up in their groups. Então os dividi nos grupos. Gave them about 20 minutes to come up with a good story. E eu dei 20 minutos para eles pensarem numa boa história. And then I told them to choose a storyteller. E aí eu pedi para cada grupo escolher alguém para contar a história. And then they all came back and they told me their stories. Então cada grupo voltou e eles contaram suas histórias. Now some of those guys that were supposed to be telling a story just gave a list. Alguns, claro, daqueles que eram para contar a história, na verdade só me trouxeram uma lista. They just gave information. Só deram informação. You know, some of them, their stories were all confused. It was really hard to understand them. Algumas das histórias eram muito confusas, tive muita dificuldade em entendê-los. But some of them told really good stories. Mas alguns contaram excelentes histórias. And what I understood, e o que eu entendi, wherever I go in the world, seja qualquer lugar que eu for no mundo, if it's a good story, se é uma boa história, it all has the same ingredients. Todos têm os mesmos ingredientes. And I'm going to tell you what those ingredients are tonight. Eu vou dizer hoje à noite quais são esses ingredientes. Because this week as we work together, I want you to learn that understanding that the way that a story works. Então, o que eu quero nessa semana, ao trabalhar juntos aqui, é que ao entender como funciona uma história, is the way that you understand. É a forma que você passa a entender algo. And so every good story, if I say, like one of these shows, the ways that show you about the power of a story, how many of you have ever been asleep while the preacher is preaching? Então, para mostrar o poder de uma história, quantos de vocês já pegaram no sono durante a pregação de alguém? Hopefully not yourself. Espero que não era você que estava pregando. Have you noticed that you're falling asleep in a message? Já percebeu? Você está pegando no sono, ali cochilando durante o sermão. And the preacher suddenly says, "Hey, let me tell you a story." E aí de repente o pregador fala: vou contar uma história. What happens? O que acontece? You suddenly listen. Você de repente passa a escutar. You suddenly pay attention. Você presta atenção. And if they're a good story, se é uma boa história, then it changes your life. E aí então isso transforma a sua vida. And every good story has the same ingredients. E toda boa história tem os mesmos ingredientes. And you learned this way back in your literature classes. E você já aprendeu isso lá atrás, quando você fazia aula sobre literatura. So the first thing that happens in the story is that the storyteller invites you into a setting. Primeira coisa na história é que o contador de história convida você para entrar em todo o pano de fundo, a situação. They invite you into a time. Ele te chama, convida a entrar num tempo. And they invite you into a place. E para um lugar. Like our story for this year's Preach the Word conference has started. Então a nossa história para essa conferência do Pregue a Palavra já começou. The time is, you can look at your watch. O horário você pode olhar para o seu relógio. And we're in. E estamos aonde? And you can accurately spell out the setting of this place. E você pode descrever o pano de fundo do local. And you all have come from a lot of different places. E todos vocês
viajaram de muitos lugares diferentes. And that influences your story. E isso influencia a sua história. But now we're going to blend it all together in this place Mas agora a gente vai misturar tudo nesse lugar juntos, at this time. nesse momento. Now, when you read a text, like we're going to read the text of Hosea. Mas quando você lê um texto, por exemplo, nós vamos estudar o livro de Oséias. And in order to understand the text of Hosea, E para entender o texto de Oséias, we need to understand the time precisamos entender a época and we need to understand the place. e entender o lugar. And then you need to understand your place as you read it. E você precisa entender o seu lugar ao ler. So open your Bible to the book of Hosea. Então abra sua Bíblia, por favor, no livro de Oséias. And Hosea starts out right away telling us about the time and the place. E Oséias começa imediatamente contando para nós sobre o tempo, a época e o local. So I'll have David read for us, verse 1. Então Davi vai ler versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. So where are we? First of all, let's estamos? ask first of all, what time is it? Ou melhor, em que época é? Quando que acontece? So how can we know what time it is? Como podemos saber que tempo é? It's really important for us to read the text. Precisamos ler o texto, é muito importante. It says that it's in the days of Uzziah, Jotham, Acaz, and Hezekiah. Ele diz que foi nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. And where are they kings? E onde eles são reis? They're all kings where? Eles são todos reis aonde? In Judah. Em Judá. Then it gives us one king, E aí ele fala de um rei. and where is he the E king? onde ele é rei? He's the king in Israel. Ele é o rei em Israel. Okay. So we know where we are and we know what time. Então nós sabemos onde estamos, Our e nós sabemos story- que época é. This week, our story in the book of Hosea, a lot of it's going to take place in Israel, Então But essa but amazingly, some of it's going to take place in Judah. Those are the two places that Hosea is telling us he wants to take us. Então nessa semana a nossa história vai acontecer, boa parte dela em Israel, mas o que é incrível é que parte da história também vai acontecer em Judá. Então são os dois lugares para onde Oséias quer nos levar. So do you know anything about the time period? In other words, as you begin to read the book of Hosea, you're going to teach this at your church. Então, será que você já sabe alguma coisa sobre essa época? Então, você vai pregar Oséias lá na sua igreja. And so you read this beginning, this is in the days, and you read these kings' names. Então, você começa a ler aqui, aconteceu nos dias de, e tem a lista desses reis. In order to understand the time, Para entender a época, you're going to have to find out when those kings reigned. você vai ter que descobrir quando é que reinaram esses reis. And this is where we want to put together the Bible. How do you know when these kings reigned? E é assim que a gente precisa entender como a Bíblia se encaixa uma parte com a outra. Como Well, que nós vamos descobrir quando eles reinaram? You got to remember what you learned in seminary, what you learned at Palavra de Vida, what you learned at your time here at Biva. You have to remember 2 Kings talks about these kings. Então você vai ter que lembrar do seu tempo de seminário, seja a Palavra da Vida, ou seu tempo no Pregue a Palavra, que o livro de Reis, segundo Reis, fala sobre esses reis. So when you read about Uzziah, Quando você lê sobre Uzias, you can go back to 2 Kings and read Uzziah was a pretty good king, really devoted to the Lord. você pode voltar para segundo Reis e descobrir que Uzias foi um bom rei, ele era dedicado ao Senhor. But he didn't remove the high places where they were worshiping the Baals. He couldn't have the courage to get rid of those. Mas ele não tinha coragem para remover os lugares altos de sacrifícios e altares para Baal. He also took on the role of a priest. He went into the temple and he was going to offer sacrifices, and the priests came in after him and said, "Don't do it and don't usurp that right. That's only for the priesthood." And Uzziah suddenly broke out with leprosy. Anybody remember that story? Então, ele também, porém, foi o rei
que entrou no templo querendo fazer um sacrifício ali. E ele estava usurpando o papel do sacerdócio. O sacerdote chegou, não, você não pode entrar aqui, não é o seu papel. E de repente ele pegou lepra ali e foi tirado do templo. Alguém lembra dessa história? This introduction to Hosea is taking you to that time, Essa taking you to that place. introdução de Oséias está nos remetendo a esta época, a esse local. It mentions Ahaz, for example. Ele também menciona Acaz. Ahaz is when you get to Isaiah 7 and you have the Christmas passage about the virgin-born child. O rei Acaz, a gente lembra de Isaías capítulo 7, quando você tem aqueles teatros e cantatas de Natal, e falamos do nascimento de o bebê que nascerá de uma virgem. Ahaz is the king that resisted that message and didn't want that sign. Acaz é o rei que resistiu àquela mensagem, que não queria isso naquela época. And so when you're reading Hosea, you start putting this together. Second Kings, and also you can check it out in Second Chronicles and have a little bit different editorial viewpoint. Então você vai lembrar isso em 2 Reis, você também pode olhar para 2 Crônicas, e lá você vai ver também com uma outra perspectiva. Hezekiah is a very famous king. O rei Ezequias foi um rei muito famoso. In fact, Isaiah has a whole chapter. He talks about Hezekiah a lot because Hezekiah is responding to Isaiah's ministry. Na verdade, Isaías fala muito, um capítulo inteiro sobre Ezequias, porque muito do seu ministério foi em resposta a Ezequias. And Hosea wants you to remember, Hezekiah is a good king. He's the king that resisted the idolatrous worship. He's the king that listened to Isaiah. E Oséias quer que você se lembre de Ezequias. Esse foi o rei que resistiu à idolatria. Esse foi um bom rei. And when he says they were all kings of Judah, quando ele diz que todos foram reis de Judá, he's stressing that the message of Hosea was also focused on the southern kingdom. Então ele está também dizendo que a mensagem de Oséias também está focado no reino do sul. And then he mentions one northern kingdom. Mas aí ele só menciona um rei do norte. Doesn't mention any of the other northern kings. Ele não menciona nenhum outro dos reis do norte. This king, which is Jeroboam II, is a powerful northern king. E esse rei Jeroboão II é um rei muito poderoso de Israel. He's the last in the line of Jehu, and he had a long reign over 40 years. E ele foi o último da dinastia e linhagem de Jeú. Ele reinou por mais de 40 anos. And the author of this book wants, like, if you're reading this as a Jew, you know that history from 2 Chronicles. You know that history from 2 Kings. You're already oriented. You're being invited into the 8th century. You've been introduced to key kings in the southern kingdom during that time period. And then you're introduced to one northern king. Então, se você fosse um judeu lendo isso daqui, só essa introdução já ajuda você a perceber completamente o contexto, porque você lembra toda a história dessa época, desses reis do reino do sul de Judá, esse rei do norte de Israel, e você então assim consegue já adentrar na sua mente no 8º século antes de Cristo. So you want to enter into that time and place. Então você quer também entrar nessa época, nesse lugar. Jeroboam II is ruling about 750 BC. Jeroboão II está reinando cerca de 750 antes de Cristo. And he's ruled a long time. E ele já reinou por muito tempo. And you might not know it, but the Jews that originally read this, they know this. It was a prosperous economic time. Talvez a gente não lembre disso, mas os judeus dessa época que os primeiros leitores de Oséias vão lembrar que era uma época do seu reinado muito próspero. The northern kingdom and the southern kingdom both had built fortifications, and they're resisting the force of Assyria that's coming towards the northern kingdom. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul haviam construído várias fortificações para resistir o avanço do império da Assíria que estava querendo invadir. But for example, in the time of Ahaz, mas por exemplo, na época de Acaz, the northern kingdom, Pekah, that was king in the north, o reino do norte, o rei Peca,
And Rezin, that was king of Damascus, was just a little bit north of Samaria. The last time I went to Israel, I was only about 10 miles away from Damascus. E o outro rei, o rei de Damasco, um pouco para cima de Israel, na Síria, o rei Rezin, né? A última vez que eu estive lá em Israel, eu estava a poucos quilômetros de Damasco. They attacked to the south. Eles então se uniram, a Síria e Damasco e Samaria, para atacar o reino do sul. Because Ahaz, that we just mentioned, wouldn't join them. Porque Acaz se recusou a se unir a eles. He didn't want to resist the Assyrian king, Tiglath-Pileser. Ele não queria resistir o rei da Assíria, Tiglat-Pileser. And so Syria and northern Israel attacked Judah. Então Síria e o reino do norte, Israel, atacaram Judá. And Ahaz appeals to the Assyrians. Então Acaz, ele faz um apelo aos assírios. The Assyrians attack and wipe out Syria, and they start to defeat the northern kingdom. Então os assírios vêm, atacam e acabam com a Síria, e aí começam a descer e atacar o povo de Israel também. So the story of this book knows what it's like to live in prosperous times where the economy is going really good. Então a história desse livro sabe viver numa época próspera, quando a economia está super bem. But it also knows when things start to be threatening, when the whole nation could collapse. Mas ele também conhece uma época em que as coisas são ameaçadoras, em que todo o país está prestes a entrar em colapso. Which is one of the reasons I want to read this book. Que é por isso um dos motivos que eu quero ler esse livro. Like, what happens when there's civil war? O que acontece, por exemplo, quando há guerra civil? So like I've been to Brazil many times. Já estive aqui no Brasil muitas vezes. And I remember many times when I came down, there would be a coup. The military would take over. Eu lembro várias vezes que eu vim aqui e tinha acontecido um golpe militar. And sitting around the table with Brazilians, everyone would they'd all be sharing like, what's going to happen? And you know, is that a good idea? Is that a bad thing? Will we have democracy? All of those discussions. Eu lembro de estar ao redor da mesa com brasileiros e conversando. E aí, isso é algo bom, é algo ruim? Teremos democracia? Qual será o futuro? Haiti is falling apart. O país do Haiti está se Anarchy. despedaçando. We need to pray for the 15 that are been taken captive. Está uma anarquia. Precisamos orar pelos 15 que foram sequestrados. The political system has collapsed. Gangs have taken over. Estou dizendo que toda a Bíblia está escrita em narrativa. There's different kind of literature in the Bible. Há diferentes tipos de literatura na Bíblia. Like, I'm going to be teaching at the seminary tomorrow on Genesis 2 and 3 and 4. Amanhã estarei ensinando no Seminário Palavra da Vida em Gênesis 2, 3 e 4. And that's a narrative. E é narrativa. But I also am going to teach next semester. I'm also going to do a thing on Saturday to a group of pastors about Proverbs, an introduction to No Proverbs. sábado eu vou falar para um grupo de pastores e falar sobre o livro de Provérbios. And Proverbs isn't a narrative in E form. Provérbios não é uma narrativa. Like when you get to Proverbs 10, it's two-liners. It's short, pithy Proverbs. Uma vez Wise que chega em saying. Provérbios 10, são frases de 2 linhas. When you teach the Psalms, you're reading like praise lyrical hymns. Quando você chega nos Salmos, você está lendo cânticos, orações em estrofes, em Or linhas. grieving lamentations. Ou lamentações de tristeza. But what I want to get across to you men and all of you that are listening today, there's always a story going on. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que sempre há uma história acontecendo. The Proverbs assume the time of Solomon and the wise, kind of like a whole big renaissance in the time of Solomon of wisdom. Os provérbios
acontece numa época de Salomão, praticamente uma renascença. You read the story of David in 2 Samuel, and you read his Psalms, like Psalm 51 will tell you, this is what David thought in his soul when he was confronted by Nathan. E os Salmos, você lê 2 Samuel e você conecta a história de Davi, por exemplo, o Salmo 51, e você vê o que está acontecendo na alma de Davi depois dele ser confrontado por Natã. So to understand Psalm 51, you need to remember time, that moment when Nathan walked into David's palace and told him the story about the rich man and the sheep. Então você, ao ler o Salmo 51, você tem que voltar no tempo e lembrar daquele momento em que Natã entra na presença de Davi, conta aquela história da ovelha que foi morta. And like Psalm 51 lets you inside David, what he's thinking, what he's praying to God, how he's reacting to this situation, what confession is like. E o Salmo 51, então, convida você a entrar para saber o que está acontecendo na alma de Davi. O que passa, como que funciona, como que é a confissão. And Psalm 51 is a confession psalm, but it's in a story. Então, o Salmo 51 é um salmo de confissão, mas ele está dentro de uma história. We're studying tonight a prophetic narrative. Nós estamos estudando hoje à noite uma profecia narrativa. Actually, not a narrative, but a judgment, salvation, prophetic speech. That's the form. A judgment, salvation, prophetic speech. Na verdade, não é uma narrativa, é uma fala de juízo profético e salvífico. But to understand it, mas para entender essa pregação de Oseias, we need to enter into the time. Precisamos entrar na época. We need to enter into the place. Precisamos entrar no local. And you need to be alert to the changing times and the changing places as you go through the book. E ao longo do livro, você precisa estar atento às mudanças de local e de época que vão acontecer. In fact, sometimes you drive the story by changing the time, changing the place. Na verdade, muitas vezes você muda a história ao mudar o local ou o tempo. And I want you to be alert to that and understand it. Eu quero que você esteja atento para isso, para entender isso. So, for example, in American TV right now, there's a story called This Is Us. Então, hoje nos Estados Unidos tem um programa de televisão que eu não sei qual a tradução aqui no Brasil, mas Somos Nós. Very powerful family drama. É um drama muito poderoso de família. And they drive the story with time. E eles vão conduzindo a história ao longo do tempo, com o tempo. So the main character in the story, the husband, has died of a heart attack in one of the episodes. Em um dos episódios, um dos personagens principais, o marido, ele morre de um ataque de coração. And usually that would mean that he would leave the show. E geralmente significa que ele vai sair do programa. You guys have all experienced that. You're watching a TV like a Netflix series and the main character dies and then they're gone, right? Né? Todo mundo já experimentou isso. Você assistindo uma série Netflix e aí um personagem importante morre e acabou. Essa pessoa não participa mais da série. But in This Is Us, mas nessa série, the main character dies. O personagem principal morre. But then in future episodes, you'll go back in time and you'll have him when he was first courting his wife, before they were married. Mas aí, em episódios futuros, eles voltam no tempo e esse personagem volta e você vê ele no passado, quando ele estava namorando a esposa. And to understand what's going on, you need to understand that the storyteller was going back in time, not just going forward in linear time. E aí você percebe que ao fazer essa série, o autor não está apenas indo para frente no tempo, ele quer voltar no tempo. And to understand the Bible, e para entender a Bíblia, the Bible sometimes does that. Às vezes a Bíblia faz isso também. So the table of nations in Genesis chapter 10 will tell you about a divided world. Então a tabela de nações em Gênesis capítulo 10, por exemplo, it's this genealogy that we all get bored with. Ele vai falar da divisão do mundo. É uma genealogia que às vezes a gente fica entediado com In the days of Peleg, the world was divided. Mas ele diz lá, nos dias de Peleg, o mundo foi dividido, a terra foi dividida. But we don't know how that happened. Mas nós não sabemos como isso aconteceu. But then the writer of Genesis in the next episode has the Tower of Babel story. Mas aí o autor de Gênesis no próximo episódio
conta sobre a Torre de Babel. So it takes you back in time. Então ele volta no tempo com você. And I'm just giving you one illustration. As we go through the book of Hosea, we need to be alert to how the time is changing. Só estou dando uma ilustração. No livro de Oseias, precisamos estar atentos a como muda o tempo. In fact, some of the things in Hosea are going to jump totally to the future. E na verdade, algumas coisas de Oseias vão pular para o futuro. Like most of it's going to take place in the 8th century. A maior parte das coisas do livro vão acontecer na época do 8º século. But this prophet's going to take me to a future that we haven't experienced yet. Mas o profeta também vai nos levar para um futuro que nós não experimentamos And ainda. understanding that is really important to why this book is important. E entender isso é muito importante para entendermos por que esse livro é importante. So in a good story, you got to be alert to time. Então, numa boa história, você tem que estar atento ao tempo, You got to be alert to place. ao local, But you also need the really important thing are the characters. mas a parte mais personagens. And I want you to know that in the story there's bad characters E eu quero que você saiba, numa história você tem personagens ruins, maus, and there's good characters. tem bons personagens, And then there's characters that swing. Yeah. Some swing from bad to good. e aí você tem esses personagens que mudam ao longo da história. Some- Alguns do mal para o bem, And some swing from good to bad. e outros mudam do bem para o mal. And then some swing back. E alguns voltam. And you need to be alert for that. Você That's precisa really estar atento a important. isso, isso é muito importante. So who do you think the main character in Hosea is going to be? Então, quem você acha que vai ser o personagem principal em Oséias? Somebody tell me. Alguém me diga. Who's the main character in Hosea? Quem é o personagem principal em Oséias? Hosea. Hosea? Anyone else have an idea? Alguém falou Oséias? Alguém tem outra ideia? Like look at God, the text. somebody Like said God. look at the text that we Olha o just texto que read. você acabou de ler. What do you think? Who do you think's the main character of this book Quem você acha que vai ser o personagem principal do livro? in this story? Nessa história? Israel? God. And you use God. Deus? Okay, that in Hebrew that's Elohim. Você falou Deus, no hebraico isso é And Elohim. he's the mighty, almighty creator God. Que é o Deus Criador Todo-Poderoso. Genesis 1 is all about Elohim. Gênesis 1 fala de Elohim. When you get to chapter 2, Quando chega no capítulo in 2, Genesis, em Gênesis, anybody have heard of JEPD? Let me get a little light. Anybody have heard of the Old Testament JEPD alguém já theory? ouviu da perspectiva do JEPD If you do have, Velho raise your Testamento? hand. Se você já ouviu sobre essa teoria, Okay. levanta as mãos. Like in my field of Old Testament, No meu campo de estudo the do critical Antigo scholars, Testamento, they divide all the Old Testament up into what they call the Yahweh source, which is the J source, like Jehovah, Yahweh. o que esses teólogos críticos, eles dividem toda a história ali com das fontes diferentes. Então, o J é que usa o termo de Jeová. And they have the Yahweh source, the Elohim source is second. Aí eles falam a segunda fonte é a fonte E, de Elohim. Then they have the priestly source. E aí tem a fonte do sacerdotal. And then they have the Deuteronomic source. E aí tem a fonte deuteronômico. And if your kids go to a liberal university that's teaching like that, Então, se os seus filhos forem estudar num seminário ou uma universidade liberal que ensina isso, then that's the story about this literature they'll be told. eles serão contados essa história a respeito dessa literatura. But in the text, I'm going to say the book starts out the word of, and then it has the holy tetragrammaton. Mas aqui no nosso texto, o que está acontecendo? Nós vemos a palavra do, e aí você tem essa palavra sagrada, o tetragrama. When I'm reading this in Hebrew, I never pronounce that because we don't know how to pronounce those 4 letters. Quando eu leio isso em hebraico, nunca pronunciamos essa palavra, porque não sabemos como pronunciar essas 4 letras. Because by the time of the 1st century, Porque até quando chegou no primeiro século, that name for the God of Israel was so holy they wouldn't pronounce it.
O nome para o Deus de Israel era tão sagrado que eles nem sequer pronunciavam. So when you read in Hebrew, like I would read this, Devar Adonai. Então, se eu fosse ler em hebraico, eu diria Devar Adonai. Devar means the word. Devar significa palavra. And then instead of pronouncing the holy name, the four-letter name, that means I am, that all of you have preached on. The one that in the bush, Moses said, "Who are you?" He said, "I am." Então, ao invés de pronunciar então o nome de Deus, o eu sou, todos vocês já pregaram a respeito disso lá na sarça ardente, né? Aquele que se apresentou para Moisés, o grande eu sou. And what he's saying is it's not just philosophical, like I am the eternally existent one. E o que ele está dizendo não é apenas algo filosófico, o eu sou eterno. That's true. Preexistente. Isso é verdade. But it actually means I'm present for you. Mas o que ele está dizendo, eu estou presente para você. God is here right tonight. Significa Deus está aqui nessa noite. And he's in intimate relationship with most of you. E ele está no relacionamento íntimo com a He maioria says, de I'm vocês. present with you. Eu estou presente com você. In your personal life, in your marriage life, in your church life, in your economic, everything. Na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua vida na igreja, em tudo. So this is the word of that personal God that Israel worships. Então esta é a palavra desse Deus pessoal a quem Israel adora. And you can fill all kinds of the meaning if you really know the character. Like I just whetted your appetite a little bit about the story of this great I am in the Old Testament. Então você vai entender muito mais ao entender quem é o personagem. E a gente aqui só é um gostinho de ver qual a história por trás do grande eu sou no Velho Testamento. So how many of you think this I am? Quantos de vocês acham que esse eu sou And it's going to be a good character or bad character? vai ser um bom personagem, o personagem do bem ou do mal nessa história? Well, you're all preachers, so it's Bom, got to be a... todos são os pregadores, então But as we begin to tem que ser do develop, bem. what's the first thing that this I am says that Hosea needs to do? Alô? Ok. Então nessa história, porém, qual é a primeira coisa que esse eu sou fala para fazer? Manda fazer. He says in verse 2, in the beginning of the word, the revelation that this great I am brought to Hosea, when it first happened. Então no versículo 2 nós vemos essa primeira palavra, a primeira vez que o Senhor, o grande eu sou, fala para Oseias, o que ele diz? So we have the Lord. Então nós temos agora o Senhor. And we've been introduced to Hosea. E nós fomos apresentados a Oseias. We have some minor characters. We've been thinking about all these kings. Nós temos uns personagens menores aí, falamos desses reis todos. But now our main character Mas agora o nosso had personagem said to principal our second character, disse para o nosso segundo personagem, the very first time that Hosea actually heard, like it doesn't tell us exactly how he heard, but the word came to him. Like he really understands this command. mas a primeira vez que o Senhor fala, não sabemos como aconteceu isso, mas a primeira vez que ele ouve Deus falando com ele, Deus dá esta ordem. What is the command? Qual é a ordem? I want you to marry. Notice what it says here. I want you to go. Ele diz, olha o que diz aí. Eu quero que você vá. I want you to take to yourself, and what's your translation there? What do you have E there in quero the que você Portuguese tome para Bible? você. Qual que é a tradução que você tem em português? It says, okay? An adulteress. An adulteress, okay? Does anyone else? Is that what all of you have in your Todos têm Portuguese aqui? Bible? No. What does some of the rest of you have? Prostitute. Okay, Oi? adulterer. What else does some of the rest of you Is have? it prostitute? Says. Prostitute. Any other? Alguém tem outro fora essas duas? A woman of prostitution. A woman of prostitution. Okay. So, the word of the Lord Então a palavra do Senhor comes to this prophet vem a esse profeta and tells him what kind of a woman is he supposed to take. e diz que tipo de homem
de que tipo de mulher ele deve se casar. And this is where it's really important in a story to understand how the writer, what he is describing. E é por isso que é tão importante nessa história a gente entender o que e como o autor está descrevendo. Okay, if I'd say you need to marry a woman of adultery, Se eu entendo que está dizendo você precisa se casar com uma mulher de adultério, then the picture is of a woman that's been married, então aí a imagem vai ser de uma mulher que foi casada, que era casada, but she's been unfaithful in the marriage and now she's an adulterer. mas que ela foi infiel ao seu casamento, que agora é adúltera, And now the great I am is telling his prophet to marry this adulteress. e agora o grande eu sou está dizendo para o profeta casar com essa adúltera. And then he's going to bear woman from this adulteress. E aí ele vai ter filhos desse And what adultério. I want you to see is that's a story. Isso, eu quero que você Okay. entenda, isso é uma história. A lot of you have the word prostitute. Muitos de vocês têm a palavra Okay, prostituta. what is, if I tell you this woman is a prostitute, Mas se eu digo para você que essa mulher é uma prostituta, what do you picture? aí qual a imagem que vem para sua mente? What does she look like? Como que ela se parece? Where are you? Onde você está? Okay, I was raised in New York. Eu fui criado em Nova York. So if God says go and take a prostitute, Então se Deus disse, vai e case com uma prostituta, what I'm picturing in my o mind que eu imagino na minha mente is after my dad's rally in the heart of Manhattan on Saturday night, it's the women of the street that I walked by in Times Square. o que eu estou lembrando é de quando morava lá, depois de um encontro evangelístico do meu pai lá em Manhattan, da noite voltando para casa, vendo ali na esquina as mulheres que estavam ali. Or in São Paulo, Ou em São Paulo, before I was going to go on a flight, antes de pegar o avião, a missionary says, I want to take you to a section of São Paulo just to show you what it's like in São Paulo in certain sections. um missionário falou para mim, eu quero que você, antes de você pegar o voo, dá uma volta em São Paulo, para você conhecer um pouco. And he took me to the section of São Paulo at the time where there's all the streetwalkers there. E aí ele mostrou as partes de São Paulo onde tinha todos os andarilhos e toda a prostituição. Now, what do those prostitutes do? O que essas prostitutas fazem? They proposition a man. Eles fazem uma proposta a um homem, They say it's going to cost so much. dizem que o quanto vai custar. If it's a really high-powered prostitute, they're not going to be on the street. It's going to be a business deal. It might be more than $2,000. Se for uma prostituta já de alto padrão, já vai ser através de um negócio, ela não através de uma empresa ou algum contato, não estará na rua, pode custar coisa de $2.000. And it's going to be about money. E será a respeito do The dinheiro. prostitute is selling sex for money. A prostituta está vendendo sexo por dinheiro. So when I was working my dissertation Então, quando eu estava trabalhando nisso, na minha on dissertação, Hosea, eu sou Oseias. trying to figure out what Hosea is talking Eu about, estou tentando entender do que Oseias está falando. A dissertação sobre Oseias, entendendo do que a Oseias está falando. for 100 years, the commentaries in German, in French, and English, they're trying to figure out how in the world could the Lord ever ask one of his prophetic Jewish boys to marry a prostitute. E durante 100 anos, todos os comentários em inglês, em alemão, tentando entender, não, como assim? Como que Deus pediu para o seu, o bonzinho, o profeta, a se casar com uma prostituta? And some of you, when you sit there, E alguns de vocês sentados aqui, because we're in Brazil, porque nós estamos no Brasil. and you're from all different E places, vocês são de toda parte do and all Brasil. different backgrounds. E de todo tipo de pano de fundo. Some of your points of view, Alguns dos seus pontos de because vista, I mentioned prostitute, só porque eu mencionei prostituta, you're gone. você já está fora. In other words, you're not going to listen anymore. Não, você não quer ouvir mais. Because in your idea, a whore, Porque na prostitute? sua mente, uma prostituta, no way de forma alguma, is the Lord going to have anything to do with that. que Deus vai ter alguma coisa a ver com isso. Okay? And what I just introduced to is the importance of point of view. E é por isso que é tão importante a gente entender o ponto de vista. As you read commentaries on Hosea, Quando você lê comentários sobre you're going to have Oseias, page after page trying to explain. Like one of the explanations is that the Lord knew that
that his woman that he married, hasn't told us like Gomer, of the daughter of Diblaim, it knew that Gomer later would be unfaithful to him. Então eles tentam fazer todo um jeitinho aqui no texto, nos comentários, tentando explicar, falando, não, é que assim, na verdade, é que Deus já sabia que Gomer, né, essa prostituta, ela seria infiel a ele. And then later she would abandon him and then she would sell her body. E aí depois então que ela iria abandonar Oseias e vender o corpo. So the Lord didn't, when he first married this woman, Então quando ele se casa com essa mulher, she isn't an adulterer or a whore. na verdade ela não é adúltera nem prostituta. The Lord knows that's going to happen later. Deus sabe que isso vai acontecer no futuro. And that's what this text means. E é isso que significa esse texto. Now I want you to stop and think about Mas it. eu quero que você pare e pense nisso. The Lord, Então imagina, sou o Senhor. He knows that He's commanding me with this woman. Ele He sabe. knows what's going to happen. Ele sabe já o que vai acontecer. Ele está dando a ordem para casar com essa mulher. Is it ethically right for him to do that? É eticamente correto ele fazer isso? Does that make it a good thing? Isso se torna uma coisa boa se ele já sabe o que ela vai se tornar? And Passa a ser bom? what you're wrestling with right now is what makes a good story. Mas essa tensão que isso gera dentro de você é justamente o que torna isso uma boa história. There's a big tension right now. Há uma grande tensão agora. Why in the world would the Lord ask one of his prophets that has his word coming into him and breathing it out? Por que será que o Senhor pediria que um dos seus profetas, que está recebendo a palavra de Deus soprando dentro dele, e ele está proclamando isso? And if we're going to really find out the answer to that question, E se nós vamos entender a resposta dessa pergunta, we're going to have to keep reading the book. vamos ter que continuar lendo o We livro. can't close the book Não podemos fechar because o our livro. point of view doesn't want to talk about this immorality, Porque o meu ponto de vista quer falar dessa imoralidade. or I can't believe that the Lord would ever do that. Ou eu não posso acreditar que o Senhor ia pedir uma coisa dessas. I got to let that tension sit inside of me Eu preciso permitir que essa tensão and habite em mim por um tempo. keep listening to the text. Mas continuar ouvindo o texto. And as we read the story further, E ao continuar lendo a história, we're going to find not that much more about Gomer, nós não vamos descobrir muito mais a respeito de Gomer. but in tomorrow's session, Mas amanhã, na sessão de amanhã, we're going to find out a whole lot nós vamos descobrir muito about the I am's wife. a respeito da esposa And what do eu she did. sou e o que ela fez. In fact, a lot of you have preached on Hosea, Na verdade, muitos de vocês já pregaram em Oseias. and I did. E eu já havia pregado. My youth pastor did dramas about Hosea. Né? O meu pastor de adolescentes, ele So- fez dramatizações do livro de Oséias. So what's the drama like? Mas como é o teatro? It's about Hosea É Oséias, and his Gomer, e aí tem Gomer, and you have them, a nice Jewish, they live in the north, but they're nice Jewish couple. e eles moram no norte, são um casal judaico, né, ideal. They get married, Bonzinhos, eles se casam, and they have a kid, e eles têm filhos, and then things start to go downhill. e aí que as coisas começam a And descambar. Gomer commits adultery, E aí Gomer comete adultério. or she sells herself on the street as a prostitute. Ou ela se vende na rua como prostituta. How many of you ever seen dramas like Quantos that? já viram alguma dramatização assim? Is that really what Hosea is about? Mas é disso que se trata, Oséias? Is that the main story? This is really É essa a important in história this story. principal? Isso é muito importante. This story in Hosea is about the Lord. Essa história em Oséias He's the main character. é sobre o Senhor. Ele é o personagem principal. And he's going to talk about his marriage. E ele vai falar sobre o seu casamento. And he's going to be really clear about the kind of woman he married. E ele vai ser muito claro sobre o tipo de mulher com quem ele casou. And the tension that's in my heart is how in the world could the Lord do this? E a tensão que está no meu coração é como é que o Senhor poderia fazer isso? And God, at the beginning of Hosea's inspiration, when God first starts to talk to him, E Deus, no início desse livro inspirado, quando ele fala pela primeira he vez com tells him to do a Oséias, very difficult thing. pede para ele fazer algo muito difícil. He's supposed to marry a woman, and in Hebrew, I would translate based upon the way that it's used in Hosea,
He ele- says, I want you to marry a sexually immoral, idolatrous woman. E ele pede que Oséias se case com uma mulher que, pelo meu entendimento da palavra no original aqui, é uma mulher imoral, idólatra. And there's going to be a reason for that. E há uma razão para isso. Because of the heart of Hosea's message and who he's talking Por to. causa do coração da mensagem de Oséias e com quem que ele está falando. And so we're going to wrestle this week with what kind of a woman, when God told Hosea to marry Gomer, what kind of a woman was she? Então nós vamos lutar com isso essa semana, quando Deus pediu para Oséias se casar com Gomer, que tipo de mulher ela And era? then what progressed, what happened in the marriage? E então depois, o que aconteceu nesse casamento? And in tomorrow's session, we're going to have God really talking to us and sharing about his marriage. E aí nós vamos ver amanhã que depois, então, Deus vai falar o que aconteceu no seu casamento. And in the Old Testament, there's a really full story about who Yahweh married. E no Velho Testamento nós temos uma história bem completa sobre com quem Yahvé se casou. And that's the main story. E essa é a história And principal. that's where we need to keep our focus. E é ali que precisamos manter o nosso foco. Hosea's marriage is just the illustration, just the pattern that points us to the big story. O casamento de Oséias é só a ilustração, o padrão que aponta para o grande casamento. So we have characters. Então nós temos personagens. Good. Bom. How many think the Lord is good? Quantos acham que o Senhor é bom? But in this story, Mas when he nessa asks Hosea história, to, quando ele pede essas coisas, and I want you to wrestle with that. eu quero que você Okay. lute com isso. Is Hosea a man that has the word of the Lord come into him? Good character, bad character? Oséias que recebe a palavra do Senhor, ele é um personagem do bem ou do mal? What about Gomer so far? E Gomer até agora? She's a bad character. Ela é do mal. She's called immoral. Ela já é chamada And the word imoral. the word in Hosea involves immorality. She's sexually experienced outside of marriage, and she's also an idolater. E a palavra aqui para prostituta já indica que ela já é experimentada e sexualmente ativa fora do casamento e é uma idólatra. So in our next section, Então na nossa próxima sessão it gets worse. vai piorar. Okay, I have 4 kids. Eu tenho 4 filhos. My firstborn son is named Jonathan. Meu filho mais velho se chama Jonathan. Yahweh, Yahvé, Yah, Yah, that's the I am, the que é Hebrew eu verb to sou, be. palavra de ser. Natan Natan, means gift que in significa Hebrew. dádiva em hebraico. So his oldest daughter is in Jerusalem. So A sua filha mais today, velha, minha neta, hoje está em Jerusalém. so when she tells her friends that her dad's name is Jonathan, Então quando ela conta para os seus amigos que o pai dela, o nome do pai dela é Jonathan, they hear the gift of Yahweh. eles ouvem a How many dádiva think de that's Yahvé. a good name? Isso é um bom nome? Think that's a good name? É um bom nome. Okay. My next son's name is Joel. Meu próximo filho Like se the chama prophet, Joel, como Yahweh profeta. Yahvé is El. é El, It's God. é El in Deus, Canaanite and Hebrew means God. né? El So I é, have the holy name for significa God Deus. with his mighty creator name. Então eu tenho o nome sagrado de Deus com o seu nome como Criador. Good name? Bom nome? Yeah, good name, okay? My third son's name is Yeshua, Joshua. Meu terceiro filho tem o nome Yeshua, Josué. You all know what that means. Vocês todos sabem o que significa isso? That's Jesus' Que é o name. nome de Jesus. Yahweh saves, the great I am Yahvé saves. salva, o grande eu sou salva. And then my daughter's name E aí o nome da minha filha is Janae, é Jenei, and that's a form of John, que é uma forma de João, which is a form of Yochanan que é uma forma de Yohanan, in Hebrew, which means Yahweh is gracious. que significa em hebraico name. Yahvé é gracioso. Bom Good nome. name. I was raised with Jewish people. I was raised with Eu fui Jewish criado people. com muitos amigos judeus. Can you imagine one of my Jewish friends, and I asked, what's the name of your firstborn son? Imagina se eu perguntasse para os meus amigos judeus, And they'd say- qual o nome do seu primogênito? They say Auschwitz. E ele respondesse Auschwitz. So, tension? Tensão?
Let's take a break Vamos para o intervalo. because now we're introduced to Hosea Porque agora fomos apresentados a And Oséias Gomer. e Gomer and the great I e o am. grande eu sou. And this weird command where the great I am told his man of God to marry this sexually immoral, idolatrous E woman. esse mandamento estranho em que o grande eu sou pede para o seu servo se casar com uma mulher imoral e idólatra. But then it gets worse. Mas aí vai piorar. He tells them to give them horrendous names. E pede para que dá aos seus filhos nomes terríveis. Why? Por quê? Okay. Tá bom. Som. Ok, gente. Nós vamos ter uma pequena pausa de 10 minutos. Retornaremos então para o nosso painel. É um painel de perguntas e respostas. São perguntas concernentes a o que foi dito, tá bom? Não tente avançar muito para que não estrague a surpresa das mensagens naquilo que o preletor irá dizer, ok? Então, 10 minutinhos, nós retornaremos. É o tempo para você ir ao banheiro, beber uma água. Você que nos acompanha pela internet, nós já voltaremos já em 10 minutos.
Nós iremos retornar aqui com o nosso painel. É um tempo para perguntas sobre aquilo que foi dito. Então você pode enviar a sua pergunta para o número que foi na sua ficha de inscrição. Para os que estão aqui, esse número também irá circular aí no seu contato. Nós temos os contatos de vocês. Iremos enviar a todos os contatos o número para que você faça a pergunta, se você tem alguma pergunta específica sobre o que foi dito agora nesse primeiro momento. Tá? Nós teremos um painel de 30 minutos, então será algo bem objetivo, específico, e depois nós teremos um novo intervalo de mais 10 minutinhos e retornaremos para a segunda mensagem com o pastor David Wutzer, tá bom? O pastor Lugero e o pastor Tiago irá conduzir esse momento. Ok. Boa noite a todos. Prazer tê-los conosco. Boa noite aos que nos acompanham pela transmissão. E boa noite, Lugero, Dr. David. Um prazer tê-lo aqui conosco, fazer parte. Ok. Gostaria de aproveitar na sua introdução sobre o valor de grandes histórias para a pregação. Então, fazendo um paralelo com grandes histórias da Bíblia, se nós estamos recebendo perguntas, né, conforme foi instruído, então, se você enviar a sua pergunta, nós vamos ler, mas vamos usar essa como pontapé inicial nesse bate-papo nosso. Há histórias fantásticas na Bíblia, como a de Jeremias, ou Ezequiel, Ruth e tantas outras. Nós poderíamos fazer um paralelo do testemunho da história desses homens de fé e, no caso, Oseias e Gomer, e a importância de usar essas histórias na pregação. Como seria isso? Porque me parece que o exemplo desses homens de fé, desses personagens, falam muito ao nosso coração. Okay. The questions, the way you're at, like we mentioned the great stories. It's like you have the story of Ruth. And you have the story, all the different stories that were mentioned, great stories, story of Jeremiah, story of David. And it's almost as if they're all in, separate stories. They're all individual stories. A pergunta da como foi feita, foi mencionado. Vocês falaram da história de Ruth, a história de Jeremias, então são grandes histórias, mas aparentemente parece que elas são histórias que estão separadas. But all of those stories are actually episodes that are involved in the grand story that God is telling from Genesis to Revelation. Mas todas essas histórias são, na verdade, episódios da grande história que Deus está contando, de Gênesis a Apocalipse. And in order for you, I totally agree, those great stories, because they are great stories, connect us with one another, connect us with all around the world. Those are great stories, so they connect us with people. I totally agree with that. Então eu concordo totalmente com essa ideia de que essas grandes histórias, esses testemunhos, elas são excelentes histórias e que ao redor do mundo essas histórias vão conectar o pregador com as pessoas. But I want you to begin to think about that. It's not just these individual stories. Mas eu quero que você comece a pensar que não são simplesmente histórias individuais. But I want you to know where you are in the story. Mas eu quero que você saiba aonde você está na história. And I told you there's always a story going on. Então eu disse para vocês, tem sempre uma história acontecendo. And I want you to learn to track the story this week so that you know the beginning of the story, how the story develops, and then how it culminates. Então eu quero que vocês entendam
o trilhar da história de Oseias durante a semana, para que você saiba onde a história começa, como ela se desenvolve e aonde ela vai terminar. So Brazil is in the next World Cup, Então, o Brasil está na próxima Copa do Mundo. and they overcome that terrible defeat to Germany, and they are going to make it into the final. E então agora eles superaram aquela grande derrota que eles tiveram para a Alemanha e estão se preparando para ir para a final. Let's just say they're going to play Argentina. Então vamos imaginar que eles vão jogar contra a Argentina. So we video the whole game Então nós vamos filmar o jogo inteiro, because I was preaching when the game was played. porque eu vou estar pregando no momento que o jogo estiver acontecendo. So I'm going to watch the game. Então eu vou assistir o jogo. So what I do is I speed the tape through and watch 5 minutes. I watch 75 minutes into the soccer game. Então o que Football eu vou game. fazer eu vou acelerar aquele vídeo e eu vou assistir só lá para o minuto 75, faltando 15 minutos para acabar. And I take out my computer Então eu pego meu computador and I write a theme for those 5 minutes. e eu então escrevo um tema só para aqueles 5 minutos que eu vou assistir. And I write 3 alliterated points about those 5 minutes. E aí então eu escrevo 3 pontos assim, frases e pontos sobre aqueles 5 minutos. And then I write my close. E então eu falo só a minha conclusão. Then I go back Então eu volto and I watch the beginning. e eu assisto o começo. And I do the same thing. E eu faço a mesma coisa. And then I go 25 minutes in Então eu assisto mais 25 minutos and I do the same thing. e eu faço a mesma coisa. And then I watch the very end Então eu assisto o finalzinho do jogo and I do the same e thing. eu faço a mesma coisa. Are you going to understand the game that way? Você vai conseguir entender o jogo dessa forma? You see, even a soccer game, in the soccer game, there was a time and place. Então, mesmo com um jogo de futebol, o jogo de futebol está num local e num tempo. There were good characters. Tem personagens bons. And when I'm in Brazil, E quando eu estou no Brasil, the good characters are the Brazilian soccer team. os personagens bons são os jogadores do Brasil. When I'm in Argentina, E quando eu estou na Argentina, the good players are the Argentinians. os bons jogadores são os jogadores argentinos. And so that really influences what you write in your little blurbs. Então, isso vai influenciar o que você vai escrever no seu pequeno resumo. But will you really understand what happened in the game? Mas será que você de fato vai entender o que aconteceu no jogo? What do you have to do to understand the finals of the World Cup? O que você precisa fazer para entender uma final de Copa do Mundo? You watch from the beginning, Você assiste do começo and then you watch all the way to the end. e você vai até o final. And there's episodes in the game, E existem alguns episódios like there's durante o stories jogo. in the game. Pequenas histórias no jogo. There's moments when the Brazilian strikers, that's what we call them in English, I don't know what you call them in Portuguese, but it's when the strikers break free and they're able to, the right striker goes all the way to the corner, centers, and our main striker scores a goal. Então, existe aquele momento aonde o atacante sai pela ponta direita e ele olha para o meio e cruza a bola e um atacante central vem e faz o gol. And everybody goes, yeah, E todo mundo faz, yeah! if they're from Brazil. Se eles são do Brasil. But then there's another episode later on in the game where the Argentinians do the same thing. Mas tem um episódio um pouquinho mais para frente And- no jogo, quando os argentinos fazem a mesma coisa. And so what's the climax of the game? Então, qual é o clímax do jogo? In a soccer game, the climax is the split second when you don't know who's going to win. Like at the very turning point in the game, Brazil, it's tied. Argentinian 3, Brazil 3. Então, qual é o clímax desse jogo? O With clímax do jogo with- é... Just a second. Go ahead. Go right. No, it's fine. No problem. Mas o clímax do jogo é aquele segundo final, quando você não faz a mínima ideia do que vai acontecer, de quem vai vencer. Argentina 3, Brasil 3. E você não sabe o que vai acontecer agora. And from way out, the star Brazilian kicks from way out, 30 meters out. He kicks, and it's up in the air, and it's curving towards the goal.
Então, lá no finzinho do jogo e bem longe do gol, a estrela do Brasil, 30 metros de distância, chuta a bola lá em cima e ela está no alto, no ar, e você não sabe onde ela vai parar. And the Argentinian goalie stretches forth to get it. E então o goleiro argentino ele vai e se estica todo para pegar. And the split second, the ball is close to his hands. E naquele segundo a bola está perto das suas mãos. That's the climax. Esse é o momento climático. And when it goes past his fingers into the goal, E quando então a bola passa dos seus dedos e entra no gol, the story is resolved. nós chegamos à resolução da história. And because I'm in a Brazilian audience, I let the Brazilians win. Então, porque obviamente eu estou numa audiência brasileira agora, eu vou deixar os brasileiros vencerem. Every story, that's how it works. É toda história, é assim que ela funciona. And that's what I want you to learn. That's how the Bible works. E é isso que eu quero que você aprenda, que é assim que a Bíblia funciona. Like God tells you the very first story in the creation of Genesis 1. Então Deus já iniciou contando aquela grande história em Gênesis capítulo 1. And the tension in that story is the world's totally covered with water. E a tensão naquela história é que o mundo está totalmente coberto pela água And all the lights are out. e todas as luzes estão apagadas. And there's nothing alive. E não tem nada vivo. You're in a room Você está num quarto and there's no lights e não tem luz. and all you hear is water. E tudo que você ouve é água. Scary? Tense? Tá com medo? Tenso? Yeah. And then the first episode of the body resolves that in a series 1, 2, 3, 4, 5, 6. And by day 6, you've got a beautiful world filled with life, lakes and oceans teeming with fish, skies teeming with birds, and the climax of that story is why the Lord relieved all this tension, because he wants to make man in his image. In the image of God, let us make them male and female, and let them fill the earth and let them rule. And that's the climax of this, so that raises the tension. Who's going to rule and how will they be? Go ahead, sorry. I'm I'm going to ask all your family to come up and translate now. No, you're doing a great job. No, you're better. Então, você está You're- naquele quarto escuro e você só escuta a água. E qual é a resolução dessa história? Ela vem uma lista de 6 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no 6º dia você tem um lugar lindo, maravilhoso, com mares e rios, e os pássaros no céu, e os peixes no mar, e os animais cobrem a terra. E para que tudo isso acontece? Qual é o clímax dessa história? O clímax dessa história é mostrar que Deus haverá de fazer um homem à sua imagem e semelhança. I want to whet your appetite that you start reading from Genesis to Revelation. Eu quero abrir o seu apetite para que você comece a ler de Gênesis a My- Apocalipse. My wife Mary, every single morning when I get up, my wife Mary is in a chair, maybe out on our porch with her Bible. A minha esposa, Mary, todos os dias, quando a gente se levanta, ela está lá, talvez na varanda de casa, sentada na sua cadeira, lendo a Bíblia. And she reads from Genesis E ela lê de Gênesis to Revelation. até o Apocalipse. So tonight, like when I was giving the introduction to Hosea, Então, hoje à noite, quando eu estava dando para vocês a introdução de Oséias, and I mentioned Ahaz, e eu mencionei a Acabe, Acaz, né? Mary's clicking. 2 Kings, então eu estava ali pensando, 2 Reis, kind of a good king. tipo um rei bom. Can you do that? Será que você consegue fazer isso? Hezekiah. Ezequias, What do you know about o Hezekiah? que você sabe a respeito de Ezequias? Do you know his story? Você conhece a história dele? You're going to meet him in heaven one day. And this isn't a guilt thing. What I want you to know is we can't understand the story by taking bits and pieces all over and then making up what we think the story's about. We need to read the story from beginning to end. Veja, isso não é uma questão para te fazer sentir culpado. Eu quero só que você entenda que não é possível entender uma história, compreender uma história, juntando vários pedaços e apresentando aquilo que você acha que está falando. Você precisa conhecer a história do começo ao fim. I mean, like to give you like a really tense story. Para te contar uma história assim bem tensa.
What's the major tension in the life of Abraham and Sarah in the book of Genesis? Somebody Qual é tell a me. tensão, a grande tensão na história de Abraão e Sara? Like, you have several episodes in the life of Abraham and Sarah. Você tem vários episódios na vida de Abraão e Sara. God makes them a promise at the very beginning, first episode, and then what's the tension? E Deus faz uma promessa para eles já no começo, no primeiro episódio. E qual é o ponto de tensão? Somebody tell me. Alguém me diga. When will it happen? What will happen? When will what happen? When will the promise will What's the promise? O que Like que vai that's very acontecer? Qual a that's promessa? true. What's the promise? The birth of the son. Exactly. Yeah, that's the tension. Abraham's 99 years old, and they still don't have any kids. Então, é exatamente isso. Abraão já tem 99 anos de idade e eles não têm filhos. They've made love over and over again, and for years and years and years. Sarah's totally barren. Eles tiveram relações por várias e várias vezes, por anos, e a Sara nunca teve filhos. Then how does the Lord resolve that? E como é que Deus resolveu essa história? After God promises another covenant, reaffirmation, then they have Hagar. Sarah comes up with Hagar. Então, logo antes de Deus prometer isso e fazer e ter feito um novo compromisso pactual, uma nova aliança com eles, aí vem a história de Agar. E aí na próxima história, Finally, Isaac's born. finalmente Isaac nasceu. Story resolved. A história está resolvida. And then what does the Lord say? E então o que o Senhor fala? Let's kill him. Vamos matá-lo. Tense story? Uma história tensa, Like with my Jewish friends? como com os meus amigos judeus. That's the toughest story of the Old Testament. Para eles essa é a história mais difícil do Antigo Testamento. Like, why would the Creator that breathes life into human beings Por que o Criador que sopra vida nos seres humanos, God or the Moabite God that do demand human sacrifice? que é um Deus totalmente diferente dos deuses cananitas ou dos deuses moabitas, que são aqueles tipos de deuses que ordenam sacrifício humano? How could the Lord ever demand that? Como é que o Senhor pode em algum momento ordenar isso? And what makes it a great story is there's tremendous tension. E o que faz dessa história uma história maravilhosa é porque ela traz uma tensão enorme. In the Old Testament, that story isn't resolved. E no Antigo Testamento essa história não está resolvida. We can't tell the story because God didn't let him do it. Jews shouldn't kill their sons. Então nós não podemos simplesmente contar a história assim, olha, porque Deus não deixou que Abraão matasse seu filho, então os judeus não podem mais matar os seus filhos. Why did the Lord make a father go to a mountain and almost sacrifice his son? Mas por que o Senhor fez com que um pai subisse numa montanha e quase sacrificasse o seu próprio filho? Because in God's story, Mas é porque na história de Deus, there's another daddy that's going to take his son to a mountain. há um outro pai que vai levar o seu filho para um monte. And he is going to be a sacrifice. E esse filho será o sacrifício a esse pai. And God's not going to let it be a Passover lamb. E Deus não vai deixar que seja uma ovelha. His firstborn son is going to die. O seu filho primogênito ou unigênito vai morrer. And that's the gospel. E esse é o evangelho. Ele vai morrer para que o seu pecado possa ser perdoado. But then God resolves it when his son rises again from the dead. Mas Deus traz uma solução para essa história, quando o seu filho ressuscita dos mortos. The story could be over. E essa história podia acabar. The disciples say in Acts 1, bring in the kingdom. E os discípulos então dizem assim, agora traga o reino. Story over. We'll rule like we were supposed to rule in Genesis 1. Então agora acabou, nós vamos reinar como nós deveríamos reinar desde Gênesis 1. The Lord says, not yet. E o Senhor diz, ainda não.
I want you to tell that story all over the world. Eu quero que você conte essa história no mundo inteiro. And then there's going to be great conflict between those that tell the story and those that don't accept it. Então vai haver um grande conflito entre aqueles que contam essa história e aqueles que rejeitam essa história. And that won't be resolved until we get to the end of the book of Revelation. E isso não será resolvido até que nós cheguemos até o final do livro do Apocalipse. And in your preaching, you need to be communicating accurately where you are in the story. E na sua pregação, então, você precisa comunicar de forma assertiva aonde você está nessa história. And I want you to understand that in the earliest stories of the Bible, what God says is a good character, this is a good character, what he says is a bad character. The very first story he'll tell you, like murder in the very first story is a bad thing. The first man born murders his brother. E eu quero que você saiba dizer o que é mal e o que é bom, porque na primeira história, ali no começo da história, um homem mata o seu irmão e ele é um assassino. E a gente sabe que matar, assassinato, é mal. And the Genesis story will tell you how that builds in the line of Cain. And if number one reason the Lord brought the flood, you can't just say generally because the wickedness was great in the earth. What does wickedness mean? It's very general. What's a specific sin that caused God to bring the universal flood? E você precisa entender como este pecado vai crescer e se desenvolver na linha de Caim. E nós precisamos entender isso para poder responder, por exemplo, o porquê Deus enviou o dilúvio. Você não precisa simplesmente dizer porque a maldade cresceu no mundo. O que é maldade? Você precisa saber qual é o pecado específico que Deus está julgando e punindo ali no dilúvio. Because they were murdering each other. Porque eles estavam matando uns aos outros. And that's what was building. E é isso que estava crescendo. And that in my culture in Texas, murder is really like, as a pastor in Midlothian, Texas, murder is really causing people to suffer. Então, como um pastor ali no Texas, eu sei que os assassinatos têm feito muitas pessoas sofrerem. In a high school right in the town next to us, the kid went in, there was a fight, the guy got really angry, grabbed a gun and shot 4 people in the high school, shot a teacher, some other kids. Thankfully this time nobody got killed, but that just happened 20 minutes from where I live. And I know the administrator, I know the guys working in that school system. Então, numa escola próxima à minha casa, 20 minutos de onde eu moro, um menino da escola brigou com outro e ficou muito nervoso, pegou uma arma e atirou em 4 outras crianças ali. Graças a Deus, dessa vez, ninguém morreu, mas foi pertinho de onde eu moro e eu conheço o diretor daquela escola. Great stories that give us insight into what causes that. E vocês, como homens e mulheres de Deus, vocês conhecem muitas histórias que nos fazem causa disso tudo. And if you connect the present stories with what you learned in the biblical E stories, se você conectar as histórias presentes com aquilo que você aprendeu nas histórias bíblicas, and you're really living in that story and believing it, e se você realmente estiver vivendo aquela história e crer naquela história, then you'll be used by the Spirit to transform lives. então você será usado pelo Espírito Santo para transformar vidas. Like coming back to Hosea. Como principalmente voltando para Oseias. I was raised in a culture. Eu fui criado numa cultura. If a man of God married a woman, Se um homem de Deus casasse com uma mulher and she left him, e ela o deixasse, and she ended up sleeping with many men, e ela então fosse e dormisse com vários outros homens, and he's abandoned, e ele fosse abandonado, and she's not coming back, e ela não voltasse, and the man of God is through. Yeah, what my tradition would say, he needs to resign from the pastorate. então na minha tradição nós diríamos que acabou a vida ministerial desse homem. A minha tradição diz, ele precisa então se afastar do ministério. Porque a história então nos diz que num divórcio, quando eles se separam, sempre é uma história envolvendo as duas pessoas. Então o que Oseias tem para dizer para nós sobre isso? And that's what I want to challenge you. One thing I want you to
I just share with you my point of view from the, I didn't, but my point of view from the way that I was trained was that if you have a failed marriage, it means you can't pastor anymore. Então, o meu ponto de vista, da onde eu fui treinado, é que se você tiver um casamento desfeito, você não pode mais ser pastor. And that was a very strong point of view. E isso era um ponto de vista muito forte. But in the stories of the Bible, Mas nas histórias da Bíblia, how do those stories, do they tell stories like that, where that happens? mas nas histórias da Bíblia essas coisas acontecem? Como é que as histórias são contadas? And does it solve the stories by having really strict rules that you can apply and solve the problem? E será que resolve a história, resolve o problema, simplesmente tendo regras muito severas e aplicando elas à situação? And we want to solve it we have these very clear rational principles that we follow. E nós queremos resolver a situação simplesmente seguindo alguns padrões bem racionais que nós temos. What we need to ask, as we're living in these stories of the Bible, Então, quando nós precisamos olhar, à medida que estamos vivendo nessas histórias da Bíblia, what does God consider a good character in the story? Who's the bad character? então quem é o personagem considerado mal nessa história? Most of all, what happens when a bad character comes back home? E o que acontece, principalmente, quando um personagem mal volta para casa? How should we respond to that? Como é que a gente deve responder a isso? What I want them to see in this week, if you start reading from Genesis to Revelation, Então, o que eu quero que você entenda é que quando nós começarmos a ler de Gênesis até Apocalipse, and you live in those stories, e você viver dentro das histórias, then it'll change you. isso vai transformar And você. your people will hear someone that's really connected with the living God, that's really responding to what he really thinks and feels and decides about things. Então, as pessoas que vão te ouvir vão ouvir alguém que realmente está conectada com a palavra de Deus e com a história de Deus, e eles vão ouvir aquilo que Deus está falando através de você. Let me get away from the marriage thing. Okay, let's take government. Deixa eu fugir um pouco da história do casamento. Like in my Deixa culture, eu falar um pouco do governo. in my culture in America, Então, na minha cultura na América, very powerful people that our pastors will say, muitas pessoas poderosas que são pastores vão dizer o seguinte: when we elect the president of the United States, quando nós elegemos o presidente dos Estados Unidos, we're electing the president of the United States. sorry, We're electing the president of the United States, not a Sunday school teacher. nós estamos elegendo um presidente dos Estados Unidos. Nós estamos elegendo um professor de escola dominical. And I agree with that. E eu concordo com isso. Are there any stories from Genesis to Revelation where the setting, like I told you about time and place, where the place is the government? Do you know any stories where the episode is about government, about leaders, rulers? Any stories like that? Mas existe alguma história no Antigo Testamento que você vai ver essa situação de líderes, de governantes? Sim. Existem muitas histórias como essa. Characteristics in the stories make a leader blessed and the people underneath him blessed. Então, qual tipo de característica nessas histórias? What characteristics in the ruler that make him blessed and prosperous and his people blessed? Ok. Então, quais são os tipos de características nesses governantes que a Bíblia nos ensina que faz com que aquele governante prospere e o povo que está sendo governado por ele prospere também? And what takes them down? E o que faz com que eles caiam? So if a leader, like in other words, in the book of Daniel, is Nebuchadnezzar a good character or bad character when he started? Então, por exemplo, um líder, no livro de Daniel, Nabucodonosor é um personagem bom ou ruim? Why did the Lord cause Nebuchadnezzar to have to wander like an animal for 7 years? Why did that happen? Por que o Senhor fez com que Nabucodonosor vivesse como um animal por 7 anos? O que aconteceu? What was the characteristic in his life that made that happen?
qual era a característica da sua vida, da vida de Nabucodonosor, que fez com que isso acontecesse? Is this not Babylon that I built? Is this not the world empire that I built? Não é essa a Babilônia que eu construí? Não é esse o império mundial que eu construí? What is that? O que é isso? Arrogance. Arrogância. What does the Lord do with an arrogant ruler? O que o Senhor faz com um governante arrogante? So in Brazil today, Então, no as Brasil you're hoje, ministering to governmental leaders, like when I pastored, I had potential leaders and the leaders of our whole community right there. então, quando pastoreio, eu tenho líderes em potencial e vários líderes da comunidade ali comigo. So when they leave the church and start doing cases and deciding governmental decisions, are they arrogant? Então, quando eles saem da igreja e eles começam a julgar alguns casos, tomar decisões no governo, será que eles são arrogantes? Do they lie Será que eles mentem if it produces the results they want? para que possa produzir os resultados que eles querem? Do they not care? Like I go to an African American church. Então, será que eles não se importam? Eu, por exemplo, eu estou numa igreja de afro-americanos. And COVID has really hurt my African American brothers and sisters. Então, o Covid realmente fez mal aos meus irmãos e irmãs afro-americanos. But it hasn't hurt a lot of the people that I used to minister to. Mas não afetou tanto muitas pessoas que eu costumava trabalhar com eles como pastor. Rulers supposed to Então, o que o governante deve fazer? mask. You know, I'm an American, I don't need to wear a mask. It's not that serious. And I have the freedom to do whatever I want. Então, no nosso país há uma grande discussão. If you're Não usar máscara, tem que usar máscara, é um problema grande, não é um problema grande, então isso gera uma grande discussão. So in the stories of the Old Testament prophets, in the stories in the New Testament, what does the Lord do with leaders that don't care for the weak, don't care for those that are vulnerable? Tell me. Like, what does Isaiah say about that? No, that's fine. No, that's fine. No, go ahead. Just answer that. Então a pergunta final é, então o que está dizendo isso? O que Isaías fala sobre isso? Sobre líderes arrogantes, sobre líderes que têm que lidar com o povo? O que a Bíblia fala sobre essas histórias? And I want to close with this. My point of view is not what's important. Então eu quero terminar dizendo isso. O meu ponto de vista não é o que é importante. I need to be honest about my point of view. Eu preciso ser honesto com o meu ponto de vista. And when I'm reading God's word from Genesis to E quando eu Revelation, estiver lendo a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, I need to live in those episodes. eu preciso viver nesses episódios. And I need to let the Lord's point of view confront my point of view and transform it. E eu preciso então deixar que o ponto de vista de Deus confronte o meu ponto de vista e o transforme. And I need E eu preciso crer that because the Lord is the one that breathed life and light in the very beginning, porque o Senhor é aquele que então sopra a vida e é aquele que dá a luz desde o início, that his point of view will bring life and light to me and to those that I teach. que o seu ponto de vista é que vai trazer vida e luz para mim e para aquelas pessoas a quem eu ensino. So live in the story, Então viva na história, track the story. trilhe a história. Let the Lord tell you his story. It's the Deixe o greatest story there Senhor is. conte a sua história, a maior história do mundo. Thank you. Muito obrigado, Dr. Hudson. Tiramos lições importantíssimas Amen. a partir das suas orientações. Muito obrigado. And I'm praying that I'm praying that the Spirit will break through all the barriers and help us to do that together. Amém. Eu estou orando e pedindo que o Espírito Santo nos ajude a fazer. Estou orando e clamando ao Espírito Santo que nos ajude a quebrar todas as barreiras juntos. I love you guys. It's an awesome privilege to try to equip you to do what you need to do. Eu amo todos vocês e é um grande privilégio tentar equipar vocês naquilo que vocês precisam fazer. O privilégio é nosso. Yeah, thank you.
Yeah. Vamos ter uma pausa de 5 minutos agora, ok? Foi I got that. lições I got importantes that. tivemos, mas é importante que tenhamos essa pausa para que possamos aproveitar aí o resto do nosso tempo, ok? Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe. Já quero chamar aqui à frente o Davi e o pastor David Wotzer. Ok, vou pedir para você segurar seu cinto hoje. Nós tivemos um atraso bem significativo no começo. A ideia é terminar sempre o mais tardar até as 22 horas, tá? Mas hoje é provável que nós tenhamos alguns minutinhos a mais. E nós vamos fazer de tudo para tentar ficar dentro do planejamento, tá? É que realmente tivemos essa dificuldade hoje com os nossos equipamentos. Foram testados, mas quando chegou ali próximo do jantar, aconteceu toda essa dinâmica aí que precisamos refazer as conexões e todas as coisas necessárias para dar sequência aí na transmissão, tá bom? Então, já vamos começar já com Davi e retornar aqui nosso tempo de mensagens em Oseias. Feel, and in the question and answer time, what I want to try to do together this week. Porque na última sessão e também no tempo de painel, você já conseguiu perceber um pouco do que eu gostaria de fazer essa semana. Like, I don't just want to give you information that I know about Hosea. Eu não quero simplesmente passar informações do que eu sei a respeito de Oseias. But I want to bring you inside my mind and my heart and what I do to understand Hosea. Mas eu quero trazer você para dentro do meu coração, minha mente, para entender o que eu faço para entender Oseias. And I'm introducing you to the idea that there's always a story going on. Mas eu tô te apresentando a ideia que sempre há uma história acontecendo. There's always time and place. There's always characters. Sempre há um lugar, uma ocasião, personagens. There's always a tension that's introduced. Sempre há uma tensão apresentada. And the tension rises to a climax and then it's resolved. Aí a tensão sobe até um clímax e então é resolvido. And what we gave you a feel for, even though Hosea is actually not a narrative form. E o que a ideia aqui é que mesmo Oseias não estando em forma de narrativa, the passage we're studying is actually a call narrative. It's where Yahweh is calling Hosea. E aqui, na verdade, nós temos uma narrativa de chamado. Yahvé está chamando Oseias. And we have a strong judgment. Nós temos um juízo muito forte. Which all we've done so far is the judgment. E na verdade, só o que vimos até agora é o juízo. And then he's going to suddenly switch before we close tonight to salvation. E ele de repente vai mudar antes de terminar hoje à noite para a salvação.
That's the structure of that's the literary structure of Hosea's prophetic message. É a estrutura literária da profecia de Oseias. But Hosea assumes that you know the story. Mas Oseias presume que você já conhece a história. And that's what I want, and what really makes it come alive for us is not just knowing that there's judgment and salvation, but entering into the power of the story that's underneath everything. Vida para nós não é apenas saber que há juízo e salvação, mas de fato entrar na história e perceber tudo o que está acontecendo. I'm trying to put together some of the things that you learned in your biblical training. Eu quero juntar algumas das peças que você recebeu no seu treinamento teológico. So like you learned to do word studies. Você aprendeu a fazer estudos de vocábulo. So you do a word study on the word that's translated immorality or fornication or adultery or prostitution. Você faz um estudo de vocábulo para a palavra aqui que é a fornicação, imoralidade ou prostituição. So those are the lexical meanings that we might find when we look up that Hebrew word. E são os termos léxicos que nós vamos encontrar ao pesquisar essa palavra no hebraico. We need to look at how is it used as we're reading in Hosea from 1 to 14. Mas nós precisamos pesquisar como que essa palavra é usada em Oseias, do capítulo 1 até o capítulo 14. And we can do that by seeing how this woman is portrayed in the prophetic message. E nós podemos ver e entender o significado ao ver como essa mulher ela é retratada dentro dessa mensagem profética. And what she represents. E o que ela representa. And then in the story we have to ask ourselves, why would the living God ever command his prophet to marry this kind of a woman? E aí precisamos perguntar por que o Deus vivo pediria que o seu profeta casasse com uma mulher assim? And I showed you that's a word study. E eu mostrei, isso é um estudo de vocábulo. You were also taught grammar. Você também aprendeu gramática. So you were taught there's prepositional phrases. Então você aprendeu, existem frases de preposição. So in Hosea we read, when the Lord first spoke through Hosea. E então nós vimos quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oseias. That's a relative clause of time, and some of you have in the beginning, in the first period, when the Lord spoke to Hosea. That's a prepositional phrase. Então você tem uma frase proposicionada ou uma oração relativa aqui, quando pela primeira vez o Senhor falou. And Hosea actually has a noun that means the beginning. Em Oseias tem até o substantivo que significa no começo. In Portuguese, there's a way that I communicate that accurately, that meaning. E em português tem uma forma de eu passar a transmitir isso de uma forma acertada, o significado disso. And that tells me immediately that the commentator that's telling me, well, the Lord didn't really ask him to marry a woman that's immoral, and that happened much later. And the Lord knew that was going to happen, but that makes God even more unethical. He actually knows that I'm going to be in this terrible marriage, but he doesn't tell me at the beginning, but he lets me experience all this agony. That makes Yahweh even worse. Do you understand? So, but you'll read. Give me a second to translate you. We're only get like a quarter of it across. Então, se o comentarista que está dizendo que não, na verdade ela era boazinha, ela só se tornou prostituta, adúltera lá na frente. Quando você olha a gramática, você vê isso que é possível. E na verdade, que quem defende isso até está piorando a situação. Porque está dizendo que Deus, sabendo o que ia acontecer, mesmo assim manda ele casar com ela e sem contar do que vai ser no final. So as we go on in our story, Hosea is obedient. Então, ao continuarmos na história, Oseias é obediente. Uses really strong words. He gets up and he takes Gomer to be his wife. E usa palavras bem fortes. Então, Oseias foi e casou com Gomer. So is he a good character or bad character? Então, ele é um personagem bom ou mau? Are there any other stories we know where a good character got up and did what God told him to do? Tem outras histórias em que o personagem se levantou e fez o que Deus pediu?
God commanded Abraham, leave your country, Ur of the Chaldees, and go. What did Abraham do? Deus mandou Abraão sair da sua terra, de Ur dos Caldeus, e ir para sua outra terra. O que ele fez? Ele See, foi. I want you to start connecting the dots. That is a good character. I need to be like that, obedient. Então você precisa ir conectando os pontos, né? Aquele é um bom personagem, isso indica um bom personagem. Deus quer que eu seja obediente como ele. And it says he went and took Gomer, the daughter of Diblaim, and she conceived and bore him a son. E diz que ele casou com ela e ela ficou grávida e lhe deu um filho. So how many of you remember in your marriage when your wife told you that she had conceived? She was pregnant with your firstborn kid. Quantos de vocês lembram quando sua esposa veio com a notícia que ela estava grávida do seu primeiro filho? Remember that? Lembra disso? Was that a good time? Era um Yeah. momento bom, But then the Lord says, I want you to call his name Jezreel. mas aí Deus fala, eu quero que você dê o nome desse menino de Jezreel. And then he adds to that, the reason I want you to call his name Jezreel is because I'm going to put an end to the kingdom of the house of Israel, because on that day I'm going to break the bow of Israel in the valley of Jezreel. E ele diz, e o motivo porque eu quero que você ponha o nome de Jezreel é porque eu vou acabar com o reino de Israel e naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. So to understand the story, Então, para entender a história, where are we? onde estamos? So where's Jezreel? Onde é Jezreel? Why would God talk about the bloodshed in Jezreel? Por que Deus quer falar do sangue derramado em Jezreel? And Hosea expects me to know the story that's come before, that tell me what happened in Jezreel. Então, Oseias já presume que eu conheço a história daquilo que já aconteceu em Jezreel. And it's about a man named Jehu. E é sobre um homem chamado Jeú. The Lord called Jehu Deus chamou and Jeú. says, I want, the house of Omri, Ahab and Jezebel now ruling. Então, olha, a casa de Omri, né, Acabe e Jezabel, que agora estão reinando, They murdered Naboth. eles assassinaram Nabote. They've arrogantly taken land that doesn't belong to them. Arrogantemente, eles roubaram terras que não pertenciam a eles. They fueled idolatrous worship all over the land. Causaram idolatria em toda a terra. They've committed high treason in the country of Israel. Causaram grande traição no povo de Israel. So I want you to go, Então eu quero que você vá. and I want you to execute the house of Omri. E você vai executar toda a casa de Omri. And Jehu does. E Jeú faz isso. And in 1 Kings, Então em 1 Reis, that'll be a good thing. isso é uma coisa boa. And it's obedient to the will of the Lord. E ele está sendo obediente ao Senhor. But a lot of you know that Jehu went farther than just taking out the northern kingdom. Mas muitos de vocês vão lembrar que Jeú foi muito além de apenas acabar com a família de Acabe. Ahaziah, the southern Judean king, happened to be in the northern kingdom at the time. Acasias, que era rei de Judá, por acaso estava em Israel nessa And época. in this coup, E nesse golpe, he started rushing to the south. ele começou a fugir para o sul. And Jehu took him out. E Jeú também o matou. So Jehu not only took out the house of Omri. Então Jeú não apenas eliminou a casa de Omri. Remember the gruesome story where he told the servants to throw Jezebel out the window and she ended up being eaten by the dogs? Lembra her aquela corpse? história, né, complicada em que ele pede para os servos jogarem Jezabel da janela e ela é comida pelos cachorros? That's the bloodshed of Jezreel. Essa é o sangue, esse é o sangue derramado em Jezreel. Jezreel in Israel is a beautiful agricultural valley that is right below Mount Carmel, where Elijah fought the prophets of Baal. Em Israel, o Vale de Jezreel fica logo abaixo do Monte Carmelo, onde Elias batalhou contra os profetas de Baal. É um vale muito fértil. And you can look way to the east and you can see where Samaria, the mountains where the capital of northern Israel, Samaria E de was. lá você pode olhar bem para o leste, você vê os morros onde ficava Samaria, capital de Israel.
You can look to Gilboa, where Saul and Jonathan years later were killed by the Philistines. Você pode olhar o Monte Gilboa, onde Saul e Jonatas, anos antes, foram mortos pelos filisteus. Jezreel means the great I am sows. It has to do with fertility. O nome Jezreel significa o grande eu sou, ele semeia, tem a ver com a fertilidade dessa terra. But it's also the battlefield, like it's Armageddon. The mountain of Megiddo is right below Mount Carmel on the very southern western edge of the plain of Jezreel. Mas também é o maior campo de batalha. Armagedon, né, o morrinho Magedon fica ali logo abaixo do Monte Carmelo, a oeste desse vale. The Lord is telling his prophet, your son is going to be a message in his name to the people you're trying to reach. Então Deus está falando para Oseias, o seu filho será uma mensagem para o povo a quem estamos tentando falar. Mas há uma tensão. Because in 2 Kings, it looked like Jehu was obedient. He did what the Lord told him to do. Há uma tensão porque em 2 Reis parece que Jehu foi obediente. Ele seguiu aquilo que Deus pediu. But Hosea is saying that he's going to end the kingdom of Israel and break their bow because of the bloodshed of Jehu. Mas aqui Deus está falando que ele vai acabar com o reino de Israel, quebrar o seu arco por causa do sangue derramado por Jehu. And that's tense. Isso é tenso. You know, is Hosea contradicting? Será que Oseias está contradizendo 2 Kings? 2 Reis? And it's that tension when I open my heart to what is God's character to help me understand. Mas é nessa tensão que eu abro meu coração para o caráter de Deus e o que ele está querendo me dizer. The house of Omri was idolatrous, immoral, and murderous. A casa de Omri era idólatra, era imoral e era homicida. And the Lord used Jehu to take them out. E Deus usou Jeú para eliminá-los. But he went beyond and even killed one of the kings of Judah. Mas ele foi além da conta e acabou inclusive matando um dos reis Which de is Judá. like a foreshadowing of a growing violence in his own line. E que já foi um precursor mostrando a crescente violência em sua própria vida. And when Hosea is writing about 750 BC, now the house of Jehu had become guilty of the same sin. E agora, quando Oseias está escrevendo em 750 a.C., a casa de Jeú, a dinastia de Jeú, se tornou culpada dos mesmos pecados. And here at the very beginning of Hosea's ministry, he pronounces judgment. Israel, the northern kingdom, will be destroyed. E agora, aqui no início de Oseias, ele pronuncia um juízo. O reino de Israel será destruído. They'll be defeated on the plains of Jezreel. Serão derrotados no vale de Jezreel. Because Jehu's house has become guilty of the same thing as Ahab's house. Porque a casa de Jeú se tornou também tão culpado das mesmas coisas que a casa de Acabe. So in this very first prophetic message, we know that the northern kingdom that Hosea is preaching to is going to be destroyed. Então, logo aqui na primeira mensagem profética, já sabemos que o reino de Israel será destruído. If you're his audience, se você é sua audiência, os seus ouvintes, you got to face a decision. Você então tem que tomar uma decisão. What will you do with that message? O que você vai fazer com essa mensagem? How will you respond to the great I am? Como que você vai responder ao grande eu sou? And that's what makes the story come alive. E é isso que faz essa história ganhar vida. So he has his firstborn son is named Jezreel. Então o seu primogênito recebe o nome de Jezreel. If we read the text carefully, it says that this son is born to him. E se nós lemos com cuidado esse texto, diz que esse filho nasceu para Oseias. But then it says that he conceived again and bore a daughter. Mas agora diz que Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. And her name is going to be Lo-Ruhamah. E o nome dela será Lo-Ruhamah. Now this time the translators just give the Hebrew. Nessa vez, o tradutor simplesmente dá o hebraico, a palavra em hebraico. Lo means no. Lo significa não. Rucham in Hebrew means the womb. Ruham significa do ventre. And Ruhamah means the compassion that a mother has
for the baby that she carried in her womb. E então Ruhamá significa essa compaixão que uma mãe tem pelo bebê do seu ventre. So you would name your daughter Ruhamah. Então você daria sim o nome para sua filha Ruhamá. And everybody would know she's loved by her dad. E todo mundo vai saber, essa filha é amada do seu papai. They have parental compassion for her. Eles têm a compaixão de pais por ela. But again, there's tension. Mas também há uma tensão aqui. Because the great I am says no compassion. Mas porque o grande eu sou diz não há compaixão. So I got to wrestle with why in the world would the Lord tell his prophet to name his daughter no compassion? E então eu preciso pensar por que Deus pediria para o seu profeta dar um nome ao filho de sem compaixão? And the Lord tells him why. E o Senhor diz por quê? Because I'm not going to have parental compassion on the house of Israel. Porque eu não terei a compaixão de pai pela I'm casa not de going to Israel. forgive them. Eu não vou perdoá-los. But I will have parental compassion on the house of Judah. Porém, da casa de Judá eu terei essa compaixão. I will save them by the love of the great I am, their God. Eu os salvarei pelo amor do grande eu sou o seu Deus. And I'm not going to save them by all the military implements, bow, sword, none of that. Mas não vou salvá-los por meio de todas as armas militares, arco, espada, etc. Now, in a good story, Agora, numa boa história, in the beginning of the story, no início da história, I give you seeds that tell you how the story is going to end. eu já dou algumas sementes aqui que mostram como a história vai terminar. So this is the beginning of Hosea's ministry. Então esse é o início do ministério de And Oséias. Jeroboam II is ruling powerfully and successfully. E Jeroboão II está reinando com muito poder e muita prosperidade. But Hosea's little girl, Lo Ruhamah, is saying what? Mas a filhinha de Oséias, Lo-ruhamah, está dizendo o quê? All the armies in northern Israel Todos os exércitos do Reino do Norte are not going to be able to hold off the enemy. não serão capazes de deter o And inimigo they're going to be destroyed. e serão destruídos. But then he says an amazing thing. Mas aí ele diz algo incrível. Judah, remember we had all those kings from Judah that told us that there's a focus to the south? Lembra, ele fala de Judá, lembra que já falou de todos os reis de Judá que acontecem, que vão reinar durante essa profecia. They are going to be saved. Eles serão salvos. So, do you know that story? Você conhece essa história? That's one of the most powerful stories in the Old Testament. É uma das histórias mais poderosas do Velho The Testamento. Assyrians attacked the Sennacherib and Sargon. They attacked the northern kingdom, Senaqueribe e os assírios, eles atacam o reino do norte, which is Sargon, actually far more powerful than the Judean kingdom. que na verdade é muito mais poderoso do que o reino de Judá. And they level Samaria, E eles nivelam Samaria. and they desport the people. E eles mandam embora todo o povo. Sennacherib comes to the south. Senaqueribe vem para o sul. He attacks Lachish. Ataca Laquis. And in the British Museum, you can look at the Assyrian picture E no Museu Britânico você pode ver a imagem of these big Assyrian towers that they used against the walls of Lachish. dessas torres assírios que eles usaram para invadir a muralha de Laquis. The big battering rams that they used to knock the wall down. Todas as máquinas de guerra que eles usaram para derrubar as muralhas. And Sennacherib, the Assyrian king, boasts of how he destroyed Lachish. E o rei da Assíria, Senaqueribe, ele se gaba de como ele destruiu Laquis. He sent the beginning of his army, his major general, to Jerusalem. E ele mandou o general do seu exército para Jerusalém. And in Hebrew, E em so the hebraico, Assyrian knew Hebrew, he yelled, "You Jews are done in Jerusalem. Então esse general grita em hebraico: olha, vocês judeus, acabou para vocês. You're going to starve. Vocês vão morrer de You're going to fome. eat your own children. Vocês vão comer os seus próprios You need to filhos. surrender." It's one of the Vocês most, precisam se render. the story is so good that Second Kings tells the story. A história é tão boa que segundo Reis conta a história. And then in the end of the first part of Isaiah, chapter 38, he tells the story. E aí no final da primeira parte de Isaías, Isaías 38, ele também conta a história. And you know that E story? você que já conhece a história. The next morning, Manhã seguinte,
The Jerusalemites look out over the wall. O povo de Jerusalém olha por cima da muralha. There's 100,000 Assyrian soldiers dead from the plague. 100.000 soldados da Síria mortos pela praga. And when I read the Assyrian king annals, E quando nós lemos os anais do rei da Assíria, Sennacherib said that he had Hezekiah like a cage in a bird. Like a bird in a cage. Senaqueribe diz que ele estava já com Ezequias preso como se fosse um pássaro numa jaula. But he never says he took Jerusalem. Mas ele nunca diz Because que ele he did. conseguiu tomar Jerusalém, porque não And conseguiu. Hosea is telling you at the very beginning of his story, of his prophetic message, E Oseias está dizendo, logo aqui no início da sua profecia, how's the story going to end? como a história vai acabar. So what's one of the normative principles that we learn from this? Então, qual é um dos princípios normativos que aprendemos com isso? Do all international affairs depend upon military might? Será que todas as questões internacionais dependem de poderio militar? Is that the most important thing when it comes to deciding who wins and loses? É a coisa mais importante quando vamos decidir quem ganha e quem perde? You'll have to decide. Você vai ter que decidir. Isaiah says, the great I am is the Lord of armies. Isaías diz, o grande eu sou é o Senhor dos He's the exércitos. one that's really going to decide. Ele é quem vai decidir. And I decide in my own heart who I depend upon. E eu vou decidir no meu coração em quem vou depender. Then we have one more son. E aí nós temos mais um filho. It says she conceived again, and the Lord says, call his name Lo-Ami. E diz que ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho. E Deus disse, põe nele o nome de Lo-Ami. Lo in Hebrew means not, like I just told you. Como eu disse antes, Lo significa não. Ami means my people. Ami means significa people, E means mine. Meu povo, ama, povo e meu. And then the Lord says, you need to call that little boy not my people, E aí o Senhor diz, você vai dar o nome para esse menininho de não meu povo. because you are not my people and I am not your God. I want you to know Porque that vocês- that is the reverse of Sinai. Porque vocês não são o meu povo e nem eu serei o seu Deus. Eu quero que você saiba que esse é o inverso do Monte Sinai. The Lord is saying, O Senhor está dizendo, we entered into a marriage at Sinai, nós entramos numa aliança de casamento no Monte Sinai. and I said, I'm your God. E eu disse, eu serei o seu Deus. Just like a husband says, I'm your master, Que nem I'm your husband, Que nem o marido diz, eu sou o seu marido and you are my people. e você é meu povo. And now he's saying it's over. E agora ele está dizendo, acabou. So that's a message of judgment. Esse é uma mensagem de juízo. But then suddenly, look what it says. Mas aí de repente, olha o que ele diz. Yet the number of the children of Israel will be like the sand of the sea, which cannot be measured or numbered. Todavia, versículo 10, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. So as I'm tracking this story, Jezreel tells me about terrible defeat and bloodshed on the plains of Jezreel. Então, conforme eu acompanho a história, Jezreel está falando de uma derrota sangrenta no vale de Jezreel. But now we're told that Lo-Ami and Lo-Ruhamah, they're going to get rid of the negative. Mas agora ele me diz que esse Lo-Ruhamah e Lo-Ami, que ele vai acabar com esse negativo. The Lord is saying, you are not my people. I want you to say my people. Então ele diz, vocês que não são meu povo, agora serão meu You are povo. now the children of the living God. Vocês agora são filhos do Deus vivo. Those that were called not my compassion ones, they're now supposed to be called the compassion ones. Aqueles para quem eu não tinha compaixão, agora vão ser chamados daqueles que eu tenho compaixão sim por And then he eles. closes this, he says that they're going to appoint for themselves one head, they're going to go up from the land, and it's going to be a great day in Jezreel. E em versículo 11, ele diz que eles serão reunidos sobre uma só cabeça, se levantarão e será um grande dia em Jezreel. And he's going to come back to this in some of the other episodes. He's going to talk about the reversals of the name. Então, e ele vai voltar para isso em alguns dos outros episódios, a reversão desses nomes. The apostle Peter in his epistles is going to use this reversal of the names. O apóstolo Pedro, em suas epístolas, vai usar a reversão desses nomes To argue why we can become
We used to be not my people, but now we can become God's people. Para dizer que nós também não éramos o povo de Deus, mas agora podemos ser o povo de Deus. And we want to track that. E nós queremos trilhar nessa história. Because we suddenly went from judgment, names of judgment. Porque de repente nós fomos de nomes de juízo. But when the Lord says you're going to have children, and it says here like the sand of the sea, where have you heard that before? Mas ele diz, quando ele diz que você terá filhos como a areia do mar, onde nós já vimos isso antes? What covenant is that? Que aliança é essa? Exactly. Exatamente. And Abraão. what Hosea is saying, based upon Sinai, E o que Oseias está dizendo, baseado no Sinai, obeying the Ten Commandments, obedecendo os 10 mandamentos, obeying the 613 rules. obedecendo 613 regras. In the Old Testament stories, how did Israel do with that? No Velho Testamento, na sua história, como Israel lidou com isso? What do the episodes tell you? O que os episódios nos dizem? What is Hosea telling us? O que Oseias nos diz? The Jewish scripture themselves tell you As escrituras judaicas do Velho Testamento já nos dizem that we don't make it que a gente não consegue by obeying the law, através da obediência à lei, by earning God's favor, relationship with Him, ao because of our goodness. merecer o relacionamento, o favor de Deus. That was totally dependent upon God. Tem que ser baseado numa aliança totalmente dependendo de Deus. And Hosea is basing that. Remember in Genesis 15? E é when nisso que Oseias está baseando. Lembra Gênesis 15? That's one of the powerful episodes in the Bible. Abraham's really discouraged. I don't have any kids. É um dos episódios mais poderosos na Bíblia. Abraão está desanimado. Eu não posso ter filhos. And the Lord says you're going to have children like the stars. Start counting. E Deus diz, você vai ter filhos como as estrelas do céu. Pode começar a contar. And He divides the animals in half. E ele divide os animais na metade. And then both Abraham and the great I am walk through those animals. E aí tanto Abraão quanto o grande eu sou passam pelo meio daqueles And animais. God said, Abraham, E Deus diz, Abraão, if you don't obey all my rules, se você não obedecer todas as minhas regras, I'm going to slaughter you like those eu animals. vou matar você que nem esses animais. And Abraham said to the E I Abraão am, diz a eu sou. if you don't keep your side of the argument of the covenant God, then I'm going to reject you. E também se o Senhor não cumprir o seu lado do acordo, da aliança, eu também vou te rejeitar. Is that what Genesis 15 says? É disso que diz Gênesis 15? As I just told that story, Como acabei de contar a história? É is assim there que anything acontece? wrong with the way I told that Tem story? alguma coisa errada com essa história, como eu contei? Is there? Não é? If you don't know, you need to go back and read that Se não story. sabe, tem que voltar e reler a história. Because Abraham, the Lord put him into a deep sleep. Porque na verdade, Deus fez com que Abraão caísse num profundo sono. And a torch of fire went through the animal. E uma tocha flamejante passou And the Lord says, Abraham, you're pelos going to be a animais. slave in Egypt E for Deus 400 diz, years. Abraão, você vai ser, os seus descendentes people. serão escravos durante 400 anos no Egito. And then I'm going to bring your people up. E então eu vou trazer o seu povo de volta. And Genesis 15 is saying it only depends upon the character of God. E Gênesis 15 está dizendo, só depende do caráter de Deus. Which like my translator is a Presbyterian. Então o meu tradutor aqui no painel é um presbiteriano. And one of the great powerful realities E that the uma das Presbyterian grandes believes realidades is the covenant of grace. é a aliança da graça. Sola gratia. Sola gracia. And that's what Genesis 15 is saying. E é disso que está dizendo Gênesis 15. And I want you to track the story. E eu quero que você trilhe com a história. To understand not only Hosea, Para não apenas entender Oséias, but to understand all the prophets. mas para entender todos os profetas. They're going to base the judgment Eles vão basear o juízo based upon disobeying the Sinai laws. baseado na desobediência das leis do Sinai. Like they were rejected because they didn't love him with all their heart. Eles são rejeitados porque não amaram a Deus de todo o They coração. made graven images. Eles fizeram ídolos. They murdered each other. Eles mataram uns aos outros. They were immoral. Foram imorais. They lied. Eles mentiram. They stole. Eles They roubaram. coveted.
Eles tiveram cobiça. And the Lord wiped out the northern kingdom. E Deus eliminou o reino do norte. And he'll wipe out all of us trying to obey him just by the rules. E ele vai eliminar todos nós se tentarmos obedecê-lo apenas pelas regras. But the covenant of Abraham Mas a aliança de Abraão is the salvation. é a salvação. And all the prophets will have judgment based upon Sinai. E todos os profetas vão trazer o juízo baseado no Sinai. And restoration Mas a based restauração upon the promise of Abraham. baseado na promessa de And then Abraão. there's going to be another covenant that Hosea will use to base salvation. E aí uma outra aliança que Oseias vai usar And para then- embasar a salvação. And then this section closes, the chapter division isn't right. It says, say to your brothers, you are my people. Então o texto termina, a divisão dos capítulos está errada. Ele diz no versículo 1 do capítulo And to 2, your chama seus irmãos de meu povo. And to your sisters, you've received mercy. You are Ruhamah. E suas irmãs chamem de Ruhamá. Vocês receberam misericórdia e compaixão. Hosea is preaching to a people where the northern kingdom attacked the southern kingdom. Oseias está pregando a um povo onde o reino do norte atacou o reino do sul. There was civil war. Havia guerra civil. In my country, the church is dividing. No meu país, a igreja está se dividindo. It's dividing over who you're devoted to politically. Ele está se dividindo entre a quem você está seguindo politicamente. And in the COVID crisis, E no crise do Covid, those that held you to wear masks aqueles que falam que você tem que usar máscara, attack those that say no. ataca aqueles que dizem não. And those that don't wear masks E attack aqueles those that do. que não usam máscara atacam aqueles que usam máscara. And churches have divided. E igrejas têm se dividido. What is Hosea saying? O que Oseias está dizendo? You need to say to one another, you're brothers. Você precisa dizer uns aos outros, somos You guys are irmãos. sisters. Nós somos irmãos e irmãs. And he also is saying E ele também está dizendo that you can't just say, I don't care about my brother. que você não pode simplesmente dizer, não me importo com meu irmão. It hasn't hurt me, so I don't care what happens. Não me feriu, não me machucou, então tanto faz, não estou nem aí o que vai acontecer. The northern kingdom was saying, we don't care about the southern kingdom. O We'll reino just do norte attack estava them. dizendo, estamos nem aí para o reino do sul. And this book is saying, we're all not by our arrogance and by our pride earning favor with God. Mas esse livro está dizendo, nós não estamos encontrando favor diante de Deus pela nossa arrogância e There can pelo nosso only be orgulho. salvation Só pode haver salvação by the gracious power of the promise God made to Abraham. pelo poder gracioso de Deus na promessa que ele fez para Abraão. And tomorrow, E amanhã we're going to have an even more tense time together. nós vamos ter um tempo ainda mais tenso, Because we're going to go into God's divorce court. porque nós vamos entrar no tribunal de divórcio de Deus. We're going to leave the story of Hosea for a little bit. Vamos deixar a história de Oseias um pouquinho. And Hosea is going to tell us the story of I am and his relationship with his wife. E Oseias vai contar a história do grande eu sou e o seu relacionamento com a sua esposa. So what does God do Então o que Deus faz when his wife just abandons him? quando a sua esposa o abandona? How does he react? Como que ele reage? How did he deal with it? Como que ele lida com isso? And is there any hope? E será que há esperança? Come tomorrow. Vem amanhã. Pray for us, Dan. Vamos orar. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra e pedimos que de fato em dias de tanto conflito e confusão, lembremos da graça que temos em Cristo Jesus, que fez de nós que não éramos o Teu povo, sim, o povo de Deus, a família de Deus, em que podemos estar unidos não por partidos, não por opiniões, mas pelo sangue, pela cruz de Cristo e a nova vida do Cristo ressurreto. Nós oramos gratos e pedindo uma boa noite de sono para os irmãos, a tantos que viajaram de longe, para essa semana de trabalho e estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amen.